e vão precisar dessas informações que a gente vai passar hoje. Então, vou começar aqui a gravação. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de quem conseguiu participar aqui em tempo real com a gente, de quem também vai estar assistindo essa gravação depois. Eu sou a Elines, eu sou coordenadora do Habitat Senai, que é a área do Senai que executa o nosso programa Hub Paraná Cooperativo, em parceria com a UCEPAR. E eu já quero passar a palavra aí para o Jaffer, dar um bom dia para vocês e falar um pouquinho mais dessa ação que a gente está puxando. Bom, pessoal, bom dia a todos. Para nós é uma alegria muito grande tê-los aqui. Eu acho que esse é um momento bem importante para a história, né, da inovação dentro do Paraná. A gente que tem esse movimento aí já há mais de 10 anos. Mas eu vou falar um pouco mais disso tudo na sequência. Eu acho que é importante agora o Zezo dar a palavra, boas-vindas dele, enfim. A gente vai aprofundar isso um pouco mais na reunião do Comitê de Inovação na sexta-feira, mas eu acredito muito que a participação e a presença do Zezo aqui, que é o novo superintendente do Sescope, a gente fez o sistema OCEPAR, de maneira geral, fez mudanças muito significativas ao longo desse início de 2025, muito para melhor atender as cooperativas. Então, eu acho que a presença do Zezo aqui hoje para nós é muito importante. Ontem nós conversamos muito a respeito desse evento e da importância do trabalho que é desenvolvido, especialmente na inovação. Então, Zé, se você puder dar as boas-vindas aí, enfim, dar uma palavrinha para o pessoal. Legal, pessoal. Bom dia a todos, né? Sejam muito bem-vindos nesse evento, né? Super importante, né? Tá dentro do planejamento aí do sistema OCEPAR, principalmente pelo Sescope. O Sescope é o grande patrocinador dessa inovação aí, dessa busca constante, né? Onde o mundo dos negócios ele não para, né? Ele segue cada vez mais desafiador, né? Então praticamente com esses polos aí que estão sendo trabalhados com a equipe, né, de cooperativas, né, se busca aí estar realizando coisas boas, né, dentro do processo, né. Tivemos uma mudança de gestão aqui interna, isso é normal, pessoal, não acontece só aqui, mas como em todas as empresas também isso tem sempre uma questão de mudanças, né, até para que a gente possa evoluir cada vez mais, né? Nada contra ninguém, contra os gestores antigos, né? Mas eu já faço parte do sistema que eu separo há 35 anos, né? Então, quando o Sescope foi constituído, eu trabalhei totalmente na área operacional, né? De constituição das normas, dos processos, né, dentro dessa questão, junto com o presidente Henrique, né, ele era na época o diretor executivo aqui, hoje ele é presidente do sistema OCEPAR, e a gente ficou muito feliz com a criação do Sescope, né, porque era um recurso que a gente não sabia para onde ia, e agora a gente pode utilizar esse recurso num programa desses de inovação, né? Eu acho que isso é algo super fantástico, porque ele retorna aí para a base da onde que ele veio, né? Então, está dentro do nosso planejamento, o trabalho será continuado dentro do contexto, assim como ele está programado. Ontem a gente conversou com o Jaffer, estou me atualizando das questões, né, vi coisas bem interessantes, né, e vocês têm todo o nosso apoio. Eu acho que da forma que está sendo feito, né, é importante para o desenvolvimento nosso, né, e das cooperativas. Então, é algo que a gente sempre busca dentro desse crescimento, né. E, sem dúvida, acho que o trabalho de hoje é um trabalho muito importante, a gente convida vocês aí a colaborarem, né, que realmente a participar desse processo, como vocês já estão participando, né? De se inteirar, de sugerir, de acompanhar, de questionar no bom sentido, né? Para que a gente possa gerar valor lá para o nosso associado, né? É o que mantém o nosso negócio também, é de lá que vem a fonte, né, de recursos para nosso salário, para o nosso Sescope, para nossa cooperativa, dentro da questão. E acho que o assunto de hoje é super importante, né, que busca, né, procedimentos, né, de coleta de indicadores, né. No fundo, a gente tem que saber para onde a gente vai, né, porque se a gente não souber, qualquer caminho nos leva a qualquer lugar,
né? Então, esse é algo assim, de Sêneca, né? Um filósofo muito antigo aí, que já colocava essas questões aí dentro do processo. Então, os indicadores são, né, como se fossem as nossas placas, onde que nós devemos seguir, como nós devemos nos orientar. E claro, eles não são perenes, não são estáticos, eles vão se aprimorando com o passar dos negócios e tudo mais. Alguns vão surgindo, outros vão sendo recriados, outros talvez nem vão servir mais para nada, né? Então, dentro desse programa, né, essa primeira coleta que será feita, né, hoje será conduzida pelo Senai, que é um grande parceiro nosso, tá? A gente fica muito feliz, é outro S que nos tem ajudado em várias frentes, né? Principalmente para a questão de indústrias, do rugby e tudo mais, né? Então, a gente tem uma parceria muito forte aí, tanto a nível de presidência, de superintendentes, como a nível de gerentes de programas, né? Então, estamos em boas mãos, né? A gente sabe, eles também têm um know-how nesse sentido, e para que a gente criar uma nova roda? Se a roda existe, a gente pode aproveitar com menos custo, inclusive, né, do que você fazer um programa sozinho, que a gente pode utilizar, maximizar o nosso recurso também para uma série de outros programas. Então, assim, rapidamente, eu não quero tomar o tempo de vocês, eu convido a todos a participarem. Alguns eu vi que ontem estavam no PRC 300 com a gente, participando, que bom, tem gente que toca firme o negócio, e além do planejamento, estão na questão da inovação. Isso é uma alegria para a gente, e a gente precisa das pessoas do bem para trabalhar para o bem, para o desenvolvimento daquilo que nós somos bons também, né? Você vê, Franco, a questão do cooperativismo, né? É segunda vez que ele é reconhecido, né, como um internacional dedicado ao cooperativismo como um todo. Então, existe, né, esse reconhecimento a nível internacional. Então, imagine quanto que nós de bem estamos fazendo para muitas pessoas, né? E aí que digo, por isso que a gente precisa um dos outros para que a gente possa evoluir. Jaffer, eu devolvo para você, se sinto à vontade, e vou procurar participar o máximo possível aqui, mas se eu não participar, vocês podem contar comigo, o Jaffer, nosso interlocutor direto aí, e a gente vai se encontrar com vocês aí na sequência também, tá bom? Bom trabalho a todos, e vamos lá que nós estamos por uma causa super, hiper, mega nobre, tá bom? Show de bola. Muitíssimo obrigado, Zezo, pelas palavras. A gente fica muito feliz com a tua presença. E eu quero destacar isso que você trouxe no final também, tanto desse envolvimento das pessoas, esse movimento que o Sistema Separ e o Sescope dá andamento, de ter as cooperativas mais próximas, potencializando o que para nós é importante, não só a atuação dela com os cooperados, mas da atuação entre cooperativas. E um ponto que você destacou que eu acho fundamental é a questão da participação de gestores de inovação, gerentes, coordenadores, pessoas que conduzem inovação na cooperativa dentro do PRC. Isso mostra o quanto a inovação é importante e está extremamente ligada ao negócio da cooperativa. Até foi um assunto que nós abordamos ontem, né, Zé? O quanto as cooperativas fazem uso da inovação para tornar mais rentável a sua operação com o cooperado, trazer mais visibilidade para a cooperativa, o cooperado olhar a cooperativa como, de fato, uma instituição que dá essa proteção e conduz ele para uma rentabilidade, uma promoção social mais aderente. Então, a gente fica muito feliz com isso e, pessoal, nós constituímos, né, esse movimento de indicadores dentro do Paraná, porque assim, as cifras são muito expressivas. O esforço financeiro que o Sescope tem feito, eu comentei com vocês ao longo de muitos encontros, né, que assim, a inovação, por mais que ela seja um projeto extremamente importante, a gente tem que justificar o porquê nós investimos tanto nisso. A gente sabe que ela acontece, sabe que ela é importante, mas é extremamente importante mensurar. Então, a gente tem duas frentes nesse sentido, um trabalho muito forte com o Sistema OCB, com o Sescope Nacional, de uma abordagem um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, não tão numérica, digamos assim, uma coisa muito mais de práticas, que está talvez muito embasado dentro da nova resolução,
de indicadores, mas nós optamos por fazer um trabalho também entre o Paraná, porque quando a gente olha para a inovação, o Paraná é o principal estado dentro do cooperativismo brasileiro. E a gente entende que entender como isso se desdobra dentro da cooperativa é importantíssimo para nós. A gente muitas vezes fica com as percepções que talvez eu tenho quando converso com vocês ou dos programas que vocês nos apresentam. Então, nós olhamos para os indicadores como um movimento de acompanhar vocês nesse desenvolvimento e poder cada vez mais ser mais assertivo e talvez ter um protagonismo maior na proposição de novas soluções, enfim, e tudo isso construído, obviamente, com vocês. Mas a gente precisa, para os nossos executivos e até para os executivos de vocês, mostrar o quanto tudo que nós temos feito, o movimento que as cooperativas, de maneira geral, fazem, impulsiona isso. Então, eu estou muito feliz com esse momento. Eu acredito que a gente conseguiu viabilizar tudo isso, tanto com a participação e construção de vocês lá nos workshops que nós fizemos ano passado. Então, a gente saiu, o Ramon até vai comentar, mas com um número muito expressivo de indicadores. A gente fez um trabalho de comprimir tudo isso. Mas, pessoal, eu reitero, a participação de vocês é fundamental e todo esse trabalho é o que vai nos dar embasamento para poder decidir, enfim, e propor programas, propor soluções junto com vocês para que a gente continue nesse movimento de crescente. Eu ressalto também, pessoal, que as informações provenientes de vocês são a nossa principal matéria-prima. Assim como vocês trabalham com grãos, carnes, enfim, a principal matéria-prima é os animais, é os grãos, para nós é a informação. Então, a gente precisa desta informação para poder fazer todos os trabalhos de base que nós fizemos têm respaldo nas informações que vocês nos encaminham. E a inovação ainda carecia disso, então por isso que nós temos feito essas frentes, tanto aqui com vocês, tanto com o Sescope Nacional, para poder também aumentar o grau de comparabilidade entre vocês e para a gente poder ser mais assertivo nos nossos direcionamentos. Então, pessoal, por último, eu queria reiterar também, nós vamos trazer isso de maneira muito mais profunda ao longo das próximas semanas, mas o Sescope ele está finalizando a validação de uma plataforma que eu comentei com vocês nas reuniões técnicas, a gente está para lançar ela e vocês vão poder de maneira muito interativa acompanhar tudo o que vocês fazem e estão fazendo e os indicadores fazem parte disso nessa plataforma. Então a gente vai disponibilizar isso para vocês, até a grande maioria de vocês recebeu o e-mail para poder informar o que as cooperativas fazem, né, os cases que acontecem, para que isso tudo seja de conhecimento geral. A gente acredita que o movimento se fortalece com a participação de todos. E eu, por fim, pessoal, destacar a participação de vocês hoje, para nós é muito importante. Eu vejo, assim, a gente está com um seleto grupo e quem ajudou a construir nesses últimos 2 anos que eu estou à frente dessas iniciativas, quem ajudou a construir tudo que nós temos hoje. Então, quero muito agradecer a participação de vocês e eu, assim, olho muito para o resultado que pode sair disso tudo. Nós temos muitos insumos aí para poder desenvolver iniciativas excepcionais e que vão agregar valor tanto para a cooperativa como, por consequência, ao cooperado. Então, pessoal, sem mais delongas também, eu passo a palavra para a Elines aí para a gente dar continuidade no workshop e eu conto muito com a participação de vocês, pessoal. Acho que é isso que vai fazer os indicadores, enfim, tudo isso ter muito sucesso, é a participação de vocês. Então, costumeiramente, eu estou muito animado e feliz por todo esse movimento e eu acredito muito que teremos excepcionais resultados. Então, Melines, obrigado. E Zé, mais uma vez, obrigado pela tua presença aí hoje. Obrigada, Jaffer. Então, pessoal, nós já nos conhecemos alguns rostinhos novos aqui, porque ainda não participam também ali do programa do Hub. Vocês já sabem que durante aqui a nossa troca, vocês vão poder levantar a mão, perguntar, a gente quer que vocês participem, até para tornar mais assertivo esse nosso encontro, tá? Mas para aqueles que não participam, eu quero apresentar aqui rapidinho um slide mostrando o que é o Habitat Senai. Então, nós somos uma área de negócios do Senai que atua na parte de inovação com consultorias. Aqui tem uma mandala com algumas das frentes. Uma delas é o Hub Paraná Cooperativo, junto com o CEPAR. Mas a gente tem também uma aceleradora de startups, com 32 startups. A gente tem o Habitat Corporações, com algumas empresas. Tem o Habitat Mobilidade, que é uma
outra frente dentro do Parque Tecnológico que está sendo lançado esse ano. Então, também temos alguns espaços que são do Hub Paraná Cooperativo. Então, o espaço de Curitiba está aberto para vocês fazerem eventos, para vocês fazerem reuniões, em Toledo, em Ponta Grossa, em Londrina. Então, a gente sempre reforça, né, Jaffer, para nos procurarem quando precisarem utilizar. Às vezes, quer fazer um evento ali interno da cooperativa. São espaços que são de vocês também. Então, nos procurem, a gente apoia. Muitas nos procuram também para se conectarem entre si, aqui as cooperativas, ou se conectarem com alguma empresa, fazer benchmarking. Então, as ações do Hub, elas vão muito além da ação que a gente está tendo hoje e muito além das consultorias que vocês recebem dentro do programa. Então, nos vejam aí como esse braço que pode dar esse apoio para vocês. Pode passar, Ramon. Aqui trazendo um pouquinho das cooperativas que já participam do programa, depois eu mostro ali um pouquinho do formato, mas a gente tem webinar, a gente tem alguns encontros coletivos, encontros individuais. Trabalhamos 8 pilares de inovação. Atualmente, a gente está no estágio do Sprint 3, então, trabalhando no coletivo alguns temas, mas também no individual, temas que a própria cooperativa escolhe trabalhar, então, é muito personalizado, né? Às vezes ela muda de rumo ali, ela quer escolher outro tema, muda alguma questão de estrutura, a gente se adapta e estamos no Sprint 3, rodando já consultorias com as cooperativas. Pode passar, Ramon. Um pouquinho do formato, então comentei, a gente tem aí workshops coletivos que em cada hub, então forma também esse grupo entre as cooperativas de troca, né, de boas práticas, então é um momento bem importante, a gente também traz ali conteúdo, e tem as mentorias individuais, em que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais realmente na realidade da cooperativa, na estratégia dela, né? E esse encontro ela tem com um consultor que fica dedicado ali para ela. E nós teremos ainda também esse ano algumas missões, a gente está avaliando ali qual vai ser a primeira que a gente vai trazer, mas missões de benchmark, missões para conectar com startups também, para conhecer outros ambientes de inovação. E a gente tem todo mês um webinar para poder trazer para vocês também. É um webinar que é de vocês, então vai ter sempre uma cooperativa ali facilitando o webinar e trazendo um pouquinho dos cases dela. Pode passar, Ramon? O Jaffer já trouxe aqui sobre o objetivo de hoje, então a gente tem o grande objetivo de que a própria cooperativa consiga identificar quais indicadores ela pode levantar, que indicadores ela pode apresentar para a sua presidência, para a sua diretoria, talvez algo que ela ainda não esteja medindo, ou algo que ela já mede, né, que ela possa trazer esses dados, e também para o CEPAR, a importância de trazer ações de maneira estratégica, de maneira assertiva, para aquilo que as cooperativas realmente precisam. Então, a gente tem esse objetivo em conjunto hoje, e tudo que a gente vai trazer é com base nesse objetivo final, que é de depois vocês se encontrarem com esses consultores e a gente conseguir levantar os dados, os números, os indicadores e apoiá-los, né, a identificar aqueles indicadores que vocês ainda não têm. Isso também é uma medição importante, também é um resultado importante, mas que a gente vai conseguir mensurar junto com vocês, ok? Vou passar já a palavra ali para o Ramon, que vai conduzir o resto da nossa manhã, mas eu reforço, pessoal, que vocês vão poder levantar as mãos, abram as câmeras, né, aqueles que puderem, participem ativamente para que essa troca ela seja mais interessante, tá bom? Obrigada. Bom dia pessoal, sou o Ramon, muito obrigado Elines, Jaffer, Zezo pela introdução. Eu que vou conduzir essa parte um pouco, digamos aí, mais técnica, né, do workshop propriamente dito. Eu vou começar aqui me apresentando, né, eu sou administrador, tenho um mestrado em gestão da inovação, trabalho há bastante tempo, desde 2015 ali, diretamente com gestão da inovação, trabalhei para o Sebrae. Nos últimos 5 anos estive ali em Santa Catarina em uma corporação, né? Eu ajudei essa corporação a estruturar a sua área de inovação, depois desenvolvemos vários projetos juntos ali, e
estou aqui no Senai há um pouco mais de 6 meses, 6, 7 meses, e aí muda um pouco de cadeira, né? Eu estava na cadeira parecida com a maioria de vocês aí que estão tocando inovação, gestão da inovação dentro da corporação. E aí trago essa visão para esse lado de consultoria do lado de cá, né? Hoje eu estou muito conectado ali nas consultorias com as grandes corporações. Temos clientes aqui de Volvo, CNH, New Holland e alguns outros que a gente toca consultorias focadas em estratégia de inovação, né? E dentro da estratégia de inovação a gente está falando de cultura, indicadores, roadmaps tecnológicos, enfim. Tem sido um período de bastante aprendizado ali, principalmente nessa lógica de condução, né? Foi um período bem interessante de trocar do lado da cadeira, né? Estava antes ali como um cliente, corporação, e agora estou nesse papel de consultoria, tá? Uma breve introdução aí do meu histórico, depois se alguém quiser trocar uma ideia, quiser chamar no LinkedIn ali para bater um papo, falar de algum tema específico, estou à disposição. Vamos começar aqui com a programação para o dia de hoje. A gente vai começar com um nivelamento conceitual. A gente tem plena consciência de que boa parte das cooperativas tem um nível de maturidade em gestão da inovação bem elevado, né? Mas em paralelo também temos algumas outras cooperativas que estão ainda dando ali seus primeiros passos na estruturação dessas áreas de gestão da inovação, tá? Então, acho bem importante trazer alguns dos principais conceitos ali que a gente considera ali para essa lógica de gestão da inovação. Na sequência, a gente já vai abrir para uma dinâmica interativa. E aí a gente já vai começar algum momento de troca, né? Primeiro vocês vão escrever algumas coisas ali dentro do Menti. Já convido aí a sacarem seus celulares ali para ler um QR Code daqui a pouquinho. E a partir disso a gente já inicia algumas trocas, algumas discussões. Na sequência, a gente vai abrir para 2 benchmarks, né? A gente convidou algumas cooperativas aí e vão participar com a gente a Frimeza e a Unimed Ponta Grossa. A Frimeza tem um nível de maturidade de gestão de indicadores bem alto, né? Eles vão apresentar para a gente o BI. E a Unimed Ponta Grossa está com bastante efetividade nos seus programas de ideias, programas de solução de problemas e vão compartilhar para a gente, sempre com esse foco em indicadores, que é o objeto aqui desse nosso workshop de hoje. Aí, na sequência, a gente vai, de fato, apresentar como que será esse formulário de coleta de indicadores, né? Não, acredito que não vamos ter a necessidade de falar um por um, até porque alguns deles são bem explicativos, mas tem alguns mais complexos ali que a gente vai dedicar algum tempo fazendo essa apresentação. Para encerrar, a gente traz um cronograma de como será essas coletas, tá bem? Então, primeiro, alguns combinados ali, a Eline já tinha destacado isso, né? Que a gente quer uma participação ativa, sempre que alguém tiver interesse, se sentir que é o momento, pode abrir seu microfone e falar, ou então, se tiver alguém falando, pode levantar a mãozinha no Teams, que a gente organiza aqui para ter esse momento de fala, sempre respeitando ali o colega que está falando, apresentando naquele momento, né, com bom senso, e trazer aqui que temos aqui um ambiente seguro, né? A sua opinião é sempre bem-vinda, será respeitada. Como eu falei, a gente tem plena consciência que há diversos níveis de maturidade de gestão da inovação, então algo que pode ser muito claro para alguma cooperativa não é para outra, então a gente tem aqui esse ambiente seguro para que todo mundo possa tirar suas dúvidas, compartilhar suas experiências, tá? Vou começar falando um pouquinho de como é que a gente chega até aqui, né? A Jaffer tinha comentado que no ano passado rodaram 3 workshops bem extensos, bem produtivos ali, que durante esses workshops foram levantados todos os possíveis indicadores que podem existir ali para a inovação em cooperativas, tá? Foram um total de 58 indicadores levantados, né? Alguns desses indicadores mais binários de iniciativas, né? Faz, não faz, alguns outros mais focado em números mesmo, de resultados, de ampliação de faturamento, redução de custos, né? Então chegamos nesse número bem expressivo ali de 58. Para essa coleta que vai acontecer agora, né, essa coleta que será assistida por um profissional aqui do Senai, a gente optou por fazer uma triagem, fizemos uma limpeza e reduzimos ali para 20 e poucos indicadores que
eu vou apresentar na sequência, né? A gente trouxe os mais relevantes ali, que são importantes para a gente compreender o momento atual, planejar próximos passos. Aí agora eu entro aqui numa parte daquele nivelamento conceitual que eu falei, né? Primeiro conceito que eu trago aqui é uma distinção entre a inovação e a gestão da inovação, né? De forma bem simplificada, a inovação é o fim, né? É o produto que a gente está desenvolvendo, é a solução que a gente está implementando, né? Da ideia que foi lá e virou uma nova solução, que ela pode ser um novo produto, um novo serviço, um novo processo, um novo método, tudo aquilo que pode gerar algum impacto para dentro da cooperativa. Em paralelo, a gestão da inovação, que é a atividade que boa parte de nós aqui estamos envolvidos, ela é um processo sistemático, né? Ela é toda a infraestrutura que a cooperativa desenvolve para que essa inovação ocorra de maneira perene, constante, né? Que tenha essa visão mais de futuro. Né? Então a gente traz aqui embaixo essa frase aqui, de forma bem simples, né? Que a inovação é o que, enquanto a gestão da inovação é o como. Né? Então a gestão da inovação é como a cooperativa, a empresa, ela cria essas ferramentas, cria esses programas, cria toda essa infraestrutura para que essa inovação ocorra numa esteira, esteja de forma contínua ali acontecendo dentro da empresa. Aqui tem outro conceito que eu acho fundamental, assim, para mim, o principal conceito quando a gente está falando de inovação, né? Claro, primeiro tem um conceito da inovação em si, que é o mais importante, mas na sequência eu considero essa lógica de horizontes aqui uma das mais importantes. É um conceito já relativamente antigo, ali de 1999, que ela divide as inovações em 3 horizontes. E esses horizontes eles levam em consideração em um eixo ali a parte de ativos, soluções, tecnologias já existentes e do outro lado os mercados, né? Então a inovação de horizonte 1 é aquela inovação do core business, é uma inovação incremental, é aquela inovação ali que é para o produto já existente. A gente está otimizando o produto atual da cooperativa para o cliente atual da cooperativa. Ela certamente é mais importante ali, que ela é a que tem um maior potencial de geração de receita no curto prazo, né? Então é algo que tem que realmente estar em pauta, mas sem deixar de lado as outras duas, de Horizonte 2 e Horizonte 3, as inovações adjacentes e as inovações mais disruptivas. A inovação adjacente, ela pode contemplar os dois eixos, né? Ela não necessariamente precisa contemplar os dois para ser considerada de horizonte 2. Ela tem que ou trazer um ativo adjacente ou um mercado adjacente. A gente pode vender o mesmo produto que a gente já vende para um novo mercado. Isso sim é considerado uma inovação de horizonte 2, né? E a inovação de horizonte 3 é algo mais disruptivo, né? É uma tecnologia nova, é um produto novo que a gente ainda não domina, ou um público completamente diferente. Eu trouxe aqui 3 exemplos, um exemplo para cada um dos horizontes, de cooperativas, né? Para Horizonte 1, trago um exemplo da Agrária. A Agrária faz muito bem essa inovação incremental, quando ela implementou um processo de otimização de secagens de grão. Tá? Então, ela passou a ter uma maior produtividade, reduzir o tempo para essa secagem. Então, é uma inovação para o produto atual dela, para o cliente atual dela. Né? Então, é a mais comum, né, essa inovação de Horizonte 1. Para Horizonte 2, eu trouxe um exemplo da Frisia. Frisia é uma cooperativa ali que tem vários produtos lácteos e eles, enxergando ali uma necessidade de mercado, optaram por implementar produtos premium e também zero lactose. Né? Então, eles já atuam com produtos lácteos, só que enxergaram um novo mercado ali, fazendo pequenos ajustes em seus produtos.
então tiveram bons resultados ali, bem expressivos, fazendo essa alteração ali na sua linha de produtos, alterações de marketing para atingir outro público. Tá? Então, clássico exemplo ali de inovação do Horizonte 2. Para a inovação do Horizonte 3, são inovações que são mais disruptivas, né? mais complexas, de longo prazo ali, é até um pouco mais desafiador encontrar cases e de inovações em Horizonte 3. Eu trouxe um case ali da Unimed Natal, tá? Não é aqui do Paraná, mas é um case que é bem emblemático e é bem H3 na veia ali, que a Unimed Natal, ela passou a oferecer também um plano de saúde para pets. A Unimed, historicamente, vende plano de saúde para pessoas, então eles trouxeram esse novo produto focado no mercado pet, né? Aqui eu já vou fazer uma pausa aí de entender com vocês ali primeiro, se ficou bem claro esse conceito de horizontes e, mais importante ainda, tentar enxergar com vocês se vocês conseguem enxergar dentro das cooperativas de vocês inovações do Horizonte 2 e 3. Se tiver alguém aí com alguma inovação de Horizonte 3 na ponta da língua, vai ser uma honra, um prazer aí escutar, inclusive até para colocar dentro das nossas apresentações aqui. Alguém, por acaso, tem dentro das suas cooperativas exemplos ali de inovações desses horizontes 2 e 3? Façam fila aí, levantem as mãos. Não? Beleza. Vamos lá. Opa, muito obrigado, Rafael. Ô, Ramon, a gente testou há uns 2 anos aqui na Cevale uma nova rotina de fazer análises de solo, que hoje é conhecida por análise de DNA ou metagenômica, onde se identifica os micro-organismos, né, por DNA, presentes no solo. E a gente trata isso como um serviço aqui, né, uma expansão do negócio. Só que continua sendo na mesma área que é solos, fertilidade dos solos, manejo do solo. E aí eu fico na dúvida se isso ainda é um H1 ou se já é um H2, porque tecnologicamente falando é algo diferente, a maneira de fazer o diagnóstico. Tem que analisar por algumas perspectivas, né? A teoria propriamente dita de horizontes, ela olha para novos ativos e novos mercados. A pergunta é, através disso, se desenvolveu algum novo ativo para a cooperativa? Se a resposta for sim, temos um horizonte 2 aí. Um novo serviço, uma nova forma de diagnóstico, uma nova fonte de receita. Então, acho que sim. Com certeza temos uma inovação, um exemplo de inovação H2. Bruna levantou a mão também ali. Bruna, por favor. Também um pouco em dúvida isso, talvez entraria num H1 ou H2. Em 2021, a Integrada lançou a Integrada Seguros, né? Então vem aí da necessidade, né, enfim, de oferecer esse serviço para cooperados, mas hoje a gente tem uma seguradora que estende esse serviço a público geral, seguro casa, seguro carro, então que começou ali com foco talvez num seguro agrícola, e ele já expandiu, assim. Pô, bem interessante. Eu faria até uma análise olhando para o Horizonte 3, né? Que vocês foram para um mercado que até então vocês não atendiam, um produto completamente diferente do que vocês fazem. Então, acredito que dá para considerar, sim, uma inovação do Horizonte 3. E aqui também é importante destacar, assim, essa lógica de colocar em caixinhas, né? Às vezes não é tão importante colocar isso aí dentro de uma caixinha, mas é mais importante ter o entendimento de que está se olhando para o futuro, está se olhando para novos produtos, novos negócios. Então, acho que esse é o mais importante. Então, tivemos aí dois bons exemplos, um talvez H2, outro mais focado no H3. Bem contente aí de ouvir isso. E Ramon, acho que até um complemento, né, bem bacana aí, que de acordo com os horizontes da inovação, de uma maneira estratégica, cada porcentagem tem que ser alocada no H1, no H2 e no H3, né? E aí, de acordo com a literatura, né, no H1 geralmente indica-se 70%. Enfim, então já deu um spoiler aí, né? Mas é legal. Xavier, já que você começou, então traz pra Sim, já gente esse puxamos o conceito gancho já. ali de distribuição. Fica à vontade aí, compartilha com a gente.
Não, perfeito, perfeito, pessoal, né? Até deixa eu dar um bom dia a todos também, sou consultor aqui do Habitat Senai, né? Então estaremos aí com você nessa jornada. E aí, de acordo com os horizontes, como o Ramon bem comentou ali, né, estrategicamente, né, cada corporação ela tem que ter o recurso alocado nesses horizontes. E aí recomenda-se, então, que, por exemplo, no H1 se aloca ali 70% das ações, dos esforços, enquanto no H2 20% e no H3, que são as inovações disruptivas, ali 10%, né? As inovações disruptivas, elas têm um grande poder realmente de mudar o mercado, de mudar a percepção do cliente quanto ao produto que vocês estão oferecendo. Só que, em compensação, em contrapartida, também existe um alto risco de que aquilo possa não dar certo. Então, trabalhar muito com a questão da cultura de inovação é também ter essa tolerância ao erro, para que, enfim, né, a gente fez, implementou, estamos aqui aprendendo, vamos ter aprendizados no meio do processo e ter realmente, né, essa linha estratégica também alinhada com a gestão. Mas, Ramon, fica à vontade, essa foi um parênteses mesmo, né? Claro, perfeito, Xavier. Muito obrigado aí. Então, só complementando isso que o Xavier trouxe, essa lógica aqui de distribuição de portfólio de inovação, ela foi apresentada ali num artigo da Harvard Business Review. Eles fizeram um estudo bem longo, bem denso ali com grandes corporações e chegaram nessa média aqui, né, tá? Isso não é um número fixo, isso é uma média que eles enxergaram, onde a grande maioria dos recursos de inovação, eles devem sim ser investidos no negócio atual. Afinal, é isso que paga a conta, afinal, é isso que faz a empresa tocar. Mas, em paralelo, ele também traz que uma pequena parcela desses recursos eles devem ser investidos para inovações de mais longo prazo. Esse número aqui, ele é bem volátil em empresas, em corporações que estão inseridas em mercados com maior potencial de disrupção, tende-se a ter um número maior lá na ponta, né? Aquele 10% pode ser muito maior. Por exemplo, empresas de software, empresas de dados, eles naturalmente têm investimentos muito maiores nessas inovações de H2 e H3. Tá? Então, essa é uma lógica bem interessante, é um número bacana para a gente trazer para dentro aí das nossas cooperativas, né? Quando estivermos falando ali de alocação de investimentos, estratégia de inovação, é algo que é bem bacana a gente pensar isso, de ter alguma parcela olhando para esse futuro, de algumas coisas mais disruptivas, algumas coisas que podem vir realmente a transformar o mercado. Na sequência, para finalizar essa parte introdutória e conceitual, eu trago esse conceito de ambidestria organizacional, né? A ambidestria é uma palavra aí que ela vem de um conceito biológico, né? Pode-se assim dizer. Conhece ali uma pessoa ambidestra, é aquela pessoa que tem a capacidade de usar as duas mãos aí, escrever com as duas mãos de forma fluida. Para essa lógica aqui da ambidestria organizacional, a organização ambidestra é aquela que consegue olhar para o seu negócio atual, né? Consegue fomentar, fazer crescer o seu negócio atual, ao passo que também consegue expandir para novos mercados, para novos horizontes, tá? Então, esse conceito de ambidestria é bem bacana, bem interessante quando a gente está falando de estratégia de inovação. E isso é algo que deve estar muito presente ali na alta cúpula da empresa, né? De ter essa visão mais para frente também. Agora, vou convidá-los aí a pegar o celular e escanear esse QR Code aqui, que eu queria ouvir de vocês quais são os principais desafios quando a gente está falando de gestão da inovação dentro da cooperativa de vocês, tá? Então a gente aqui vai para um link do Menti, vocês vão preencher e na sequência a gente vai trazer na tela aqui, vai tentar identificar alguns padrões, já vai começar a entender se tem algum desafio para uma das cooperativas que para outros já está bem resolvido, então a gente já vai convidar aí para a gente ir fazendo essa troca, tá? Então, colocar aí 2 minutinhos ali para vocês preencherem, né, através de formato textual, e na sequência a gente já vem com as respostas.
já começamos ali com algumas respostas. Bom, enquanto alguns colegas ainda vão preenchendo, vamos começar a discutir aí quais são esses principais desafios, né? Primeiro que a gente teve ali, alguém foi bem rápido no gatilho, já captou o conceito e já trouxe para cá, que é essa coisa da ambidestria, né? Provavelmente alguém deve estar se referindo a essa questão de conseguir olhar lá na frente, né? Não ficar só nessas inovações do dia a dia. Alguém traz que tem uma associação direta com a TI, ego da liderança, questão complexa aí, bem desafiadora no dia a dia, cultura de inovação, comunicação, o ego se repetiu aqui, ó. Então temos isso aí bem presente em algumas cooperativas. Mais uma vez aquela lógica da ambidestria, né? Só destina energia para o H1, só consegue olhar para o negócio atual. Indicadores, legal, nosso tema de hoje. Cultura de inovação, cultura de inovação, cultura de inovação, tem bastante esse tema aí de cultura de inovação. Eu queria entender se tem alguém aí que respondeu aqui ou que não respondeu, que queria comentar um pouco aí desse desafio, trazer para a gente ali na prática como é que isso tem se materializado. Tem alguém que tem vontade aí de compartilhar? Tá, então sobre o que respondeu, aparentemente não, mas eu queria entender se tem algum ponto que está aqui, se, que algum colega trouxe, que não você, se dentro da tua cooperativa isso é um tema que já está bem trabalhado. E se puder trazer para a gente aí como é que tem resolvido esse desafio, seria bem bacana. Não sei se algum de vocês aí consegue trazer para a gente um case de como está resolvendo determinado ponto. Podem levantar a mão aí para fazermos uma fila. Não, tranquilo então, porque na sequência a gente já vai começar a nossa parte de cases e com certeza, né, a gente já fez um briefing aí e teremos algumas respostas ali para as ânsias de vocês. Não todas, né, não todas as questões levantadas aqui, então até depois dos cases aí, se alguém se animar aí de trazer mais alguma informação sobre esses pontos aqui, será bem produtivo para a gente. Deixa eu voltar para a apresentação. Tá, agora eu vou convidar ali a Gisele, da Unimed Ponta Grossa. Gisele tá por aí, Gisele? Se tiver, me dá um Bom dia, irmão. bom Tô aqui dia. sim. Eu vou parar de compartilhar para você compartilhar a tela, pode ser? Pode ser sim. Maravilha. Então, deixa eu Então, compartilhar aqui. Já você me dá um ok, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. sim, estamos na tela aqui com os squads. Então, deixa eu compartilhar a tela cheia aqui. Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? O Ricardo conversou comigo sobre a gente apresentar aqui sobre uma das iniciativas que a gente conversou durante a nossa mentoria. Então, estou muito feliz em trazer essa iniciativa para compartilhar com vocês e, com certeza, enriquecer ela ainda mais, tanto aqui quanto levar para vocês também como oportunidades aí dentro das cooperativas de vocês. Bom, eu me chamo Gisele, estou há 6 anos aqui na Unimed Ponta Grossa. Atualmente estou como líder de projetos de inovação aqui. E hoje eu vou falar com vocês especificamente da iniciativa do programa Squads de Inovação que nós temos aqui na cooperativa. E a gente usa ali o nosso lema, né, que sempre foi assim, mas pode ser diferente dentro desse programa. Bom, o que são os squads? Os squads, eles são times multidisciplinares
né? Então, pessoas de áreas diferentes que são formadas, a gente faz toda uma dinâmica de inscrição, todo um formato aqui que dá uma mobilizada no pessoal. Isso já envolve, já dá uma mexida ali na cultura mesmo do pessoal ali para eles se movimentarem dentro dessa iniciativa. Esses times eles podem ser formados de maneira que eles escolhem ali os integrantes, como também eles podem se inscrever, né, de forma individual e depois a gente fazer essa formação ali dos times de maneira de sorteio, tá? Eles passam por uma imersão, né? Nessa imersão eles recebem umas capacitações, a gente vai falar um pouquinho mais à frente de quais são essas capacitações. E quando a gente começou ali a mentoria, a gente trouxe todo esse contexto, né, ali para o Ricardo, falando sobre a nossa iniciativa, sobre como ela funcionava e qual que era o objetivo dessa iniciativa para a Unimed Ponta Grossa, que é disseminar a cultura de inovação, oportunizar os colaboradores terem uma experiência prática com metodologia, ferramentas de inovação, né, que são utilizadas hoje dentro do mercado e capacitar principalmente os nossos colaboradores, né, através dessa imersão, para que eles consigam propor soluções inovadoras, coisas que a gente não está olhando no momento, para dores que são reais do nosso dia a dia, né, dores que são reais aqui da cooperativa. Então, essas dores, elas vêm ali através dos nossos gestores, da diretoria, que lançam esses desafios ali para esses times, trabalharem dentro ali de 4 meses, 5 meses nessas soluções. Gisele, só fazer um complemento aqui, Por favor. trazer como que isso se conecta com o nosso tema de hoje, né? Hoje a gente está falando sobre indicadores e parte desses indicadores que a gente vai abordar aqui com vocês, vai coletar ali nas entrevistas, são, por exemplo, a cooperativa tem um programa de embaixadores estruturados? Sim, estamos vendo aqui um programa de embaixadores. Não tem esse nome, mas sim é um programa de embaixadores. Daqui a pouco, quantidade de ideias coletadas. Então, Gisele também vai apresentar um pouquinho disso, né? Então, por mais que a gente esteja falando de questões culturais, resoluções de problemas, também isso tem uma conexão direta com essa lógica de indicadores. Isso mesmo, mas para trazer esse contexto, né, para vocês do que é essa iniciativa, para vocês verem como a gente estava fazendo essa mensuração dentro dessa iniciativa e como a gente vai passar a fazer a partir da mentoria que a gente recebeu. Essas são as fases que eu comentei um pouquinho antes ali com vocês, que esses colaboradores passam, né, por essas capacitações e depois por reportes de entregas que eles têm que fazer de cada uma desses desafios. E aqui está um pouquinho, né, do que a gente construiu até aqui. Então, assim era o formato que a gente visualizava o nosso totalizador geral, né, das nossas dessa iniciativa. Então, a gente tinha 14 desafios que foram lançados, 15 desafios lançados, 14 soluções, 6 foram implantadas, 3 estão em andamento, 5 não iniciadas e uma ela foi cancelada ali, porque se viu que não fazia sentido naquele momento fazer aquela proposta, ou viu que não estava dando certo. Então, esse era o formato que a gente estava utilizando até o momento. Agora, né, eu trouxe aqui para vocês também, só um pouquinho ali para vocês verem, né, os momentos que a gente teve com os colaboradores também, durante todos esses ciclos, a gente está indo esse ano para o 5º ciclo dos squads, então já teve alguns momentos ali de interação com vários colaboradores. E após a mentoria do Senai, ali, né, com a mentoria do Senai agora voltada para indicadores, a gente passou a olhar essa iniciativa, esse programa, de uma forma diferente também. Que ele, sim, ele tem um potencial gigante aqui dentro, né? A gente tem várias soluções que vieram desse programa e que hoje já estão sendo utilizadas pelas áreas, né? Que estão trazendo essas soluções para eles. Mas a gente passou a perceber que com elas, né, o Ricardo fez uma pergunta para a gente, né, o que a gente está tentando alcançar com o programa dos squads, né, então essa reflexão ali voltada para a OKR, né, onde que a gente quer chegar com essa iniciativa? E daí a gente definiu ali o nosso OKR, né, o nosso OKR geral, que é o nosso objetivo dele, então transformar os nossos desafios estratégicos hoje
em soluções inovadoras por meio de experiências e capacitações que tornem os colaboradores protagonistas da mudança, com visão inovadora, analítica e crítica. Então, esse é o nosso OKR macro, né? E a partir dele, a gente criou os nossos KRs, que é como a gente vai fazer para atingir aquele maior. Então, a gente tem ali, né, esses 4 que a gente vai estar monitorando, acompanhando e medindo eles para a gente conseguir chegar no nosso principal, que é ter pelo menos ali, né, um número X ali de soluções validadas. Então, a gente vai ainda fechar essa numeração agora nos próximos encontros, né, com base no desafio estratégico definido para o ciclo e que atenda ao ROI. Então, a gente também tem ali um ROI específico, né, dentro dos nossos projetos que a gente quer alcançar. Alcançar 70% em média de engajamento dos participantes. Isso é muito importante para nós, porque define ali a participação, a cultura, né, do pessoal que está trabalhando, considerando todas as etapas do ciclo, que são aquelas etapas que apresentei ali para vocês anteriormente, alcançar uma nota média, né, de avaliação nos reportes, porque todo mês eles fazem reportes ali para nós sobre o estágio do projeto deles, então eles precisam atingir uma média dentro daquele mês, e aumentarem as horas de dedicação à capacitação em métodos e ferramentas de gestão da inovação, para que eles também consigam ali se aperfeiçoar e conseguir entregar cada vez melhor dentro dos projetos que eles possuem. E como o Ricardo ele sempre encerra com a gente falando, né, quais os aprendizados, né, o que a gente conseguiu ganhar e aprender nisso tudo. Então, a gente conseguiu ver que sim, o SPED hoje ele tem um potencial gigante, mas que a gente precisa demonstrar isso de uma maneira muito mais clara, né? E os OKRs, os KRs, eles vêm assim trazer isso para a gente, né? O indicador ele traz isso para a gente conseguir demonstrar o resultado que a gente tem de um programa, de uma iniciativa, de algo que a gente está fazendo de uma maneira correta, mensurando aquilo, e que ele é vivo, a gente tem que estar ali acompanhando, né, monitorando ele para a gente conseguir estar atendendo. E também aproveitar e agradecer aqui, junto com todos vocês, o Ricardo, por essa construção, por todo esse apoio e essa entrega que ele teve durante essas mentorias que a gente está tendo com ele. Isso tem feito total diferença para nós também, nessa construção e nessa lapidação ali do nosso programa, né, desse que eu estou apresentando, mas a gente tem outros que a gente está conversando com ele também. Então, muito obrigada mesmo, e fico aberta, gente, a dúvidas, contribuições, que a gente possa estar conversando. E como a gente sempre fala aqui, no final dos SPEDs, né, sempre foi assim, mas pode ser diferente, com certeza. Obrigada. Maravilha, obrigado, Gisele. O Ricardo levantou a mão ali para fazer um comentário, por favor, Ricardo. Sim. Obrigado, Ramon. Bom dia a todos e todas. Então, eu sou o Ricardo Pimentel, também sou consultor aqui no Hub Paraná Cooperativo. É um prazer estar aqui, ver aqui algumas das pessoas com quem a gente está trabalhando nesse momento nos sprints, mas também poder encontrar aqui algumas pessoas com as quais eu já tive contato profissional em outros momentos, especialmente no programa de capacitação de agentes de inovação, lá há alguns anos atrás, né, que foi um momento bem importante para a construção do momento que a gente está agora também. E o que eu quero trazer aqui um pouco primeiro, que os resultados que a gente está conseguindo aí né, com esse time pelo engajamento do time, pela qualidade do pessoal da Unimed Ponta Grossa. Mas para trazer aqui uma reflexão sobre a questão dos indicadores, os indicadores eles nos ajudam a olhar o passado, né? Como as coisas aconteceram, nos ajudam a tomar decisões no momento, né, no presente, mas eles nos apontam caminhos também, eles podem nos apontar caminhos e nos motivar para alcançar onde a gente quer chegar daqui para frente, né? E esse trabalho com a Unimed Ponta Grossa traz essa dimensão, eu acho que bem importante, que a gente conseguiu
construir. Nós fizemos ontem a 5ª mentoria, temos mais uma, que é justamente isso. Quando você faz um trabalho de alinhar os seus indicadores com os seus objetivos estratégicos, você amplia essa capacidade de usar o indicador para olhar no passado e entender como se chegou aqui, tomar decisões hoje e projetar um futuro, e por isso o uso dos OKRs. Então, esse trabalho que a gente vai fazer agora de levantamento desses indicadores, eu trago aqui a sugestão de que a gente tenha em mente isso, né? Que nós não estamos só olhando o que a gente tem hoje, a gente está olhando como é que a gente pode projetar daqui para frente. Era isso só. E parabéns aí, Gisele, pela apresentação e pelo que vocês têm feito aí nesses programas que são muito interessantes. Obrigada, Ricardo. Valeu, Ricardo. Muito obrigado aí pela contribuição. Ricardo, sempre muito bom ouvir o Ricardo, sempre traz aspectos técnicos, às vezes conectado com aspectos filosóficos. É sempre muito bom bater um papo ali com o Ricardo. Mais alguém queria algum comentário, trazer um exemplo ali nessa lógica de embaixadores, programa de inovação, ou podemos passar ali para o próximo case? Tem alguém aí, caso rapidinho levanta a mão ou pode abrir o microfone? Se não, eu já vou passar a bola ali para... Valdeci, por favor. Pode abrir o microfone ali. Bom dia a todos. Eu sou o Rig, sou da Vale do Piqueri, a Sicredi. Estamos aqui no extremo oeste, em Palotina. Eu perdi que não é Gisele, né? Gisele, eu acho que, né? Que apresentou para nós? Isso Oi, mesmo. Gisele. Bom, parabéns aí pela tua fala e principalmente pelo trabalho de vocês na Unimed. Eu queria fazer uma pergunta, inclusive o professor, não falou que não pode chamar de professor, mas é professor, porque ele ensina muito. O Ricardo, ele está trabalhando, estamos iniciando um trabalho aqui e a gente está aí vamos trabalhar o pilar cultura aqui, né? A gente identificou aí com a Dani primeiro e agora com o Ricardo sobre a necessidade da gente buscar engajamento das pessoas, entendimento sobre o assunto inovação dentro da cooperativa. A gente faz muita inovação, mas a gente acredita que uma forma talvez um pouquinho não tão organizada, né? Então o Ricardo vai ajudar nós e a gente vai começar pela cultura. Nós estamos aí 1.600 colaboradores numa região geográfica bastante grande, então a gente vai começar por esse pilar. E aí eu queria escutar um pouquinho dela, né? Como que funciona isso, né? Se tem um time que puxa a frente, se tem um departamento só de inovação, como que é o engajamento dos demais colaboradores? Eu não sei quantas pessoas vocês têm hoje, mas qual que é o tamanho do desafio em termos de cultura, né? Trazer todo mundo junto aí, saber que alguma mudancinha que eu faço no meu processo também é uma forma de inovação e não é só tecnologia, né? Então, se você pudesse colaborar um pouquinho, eu agradeceria. Um abraço. Bom dia, Henrique. Claro, vai ser um prazer. Assim, hoje nós estamos aqui na Unimed Ponta Grossa com mais de 1.100 colaboradores, tá? E a cultura, a gente sempre fala sobre isso porque realmente ela sempre é um desafio para nós, né? Eu acho que todo lugar que a gente conversar, que a gente falar sobre, sempre as pessoas vão falar que a cultura é algo que a gente sempre tem que estar trabalhando, que a gente sempre tem que estar exercitando. Então, com certeza, ele é desafiador. Mas, assim, a gente tem algumas coisas que a gente vem fazendo aqui na Unimed Ponta Grossa que é voltado para a cultura. Então, a gente começou com um time de inovação multidisciplinar. Esse time, ele não era focado nessas atividades, tá? Então, esse time, ele tinha o papel de trabalhar muito voltado nessas iniciativas que era mesmo desse intraempreendedorismo, dessas ações internas, desses desenvolvimentos internos. Com o tempo, né, em 2022, 2023, entendeu-se ali num plano de inovação que a gente fez que faria sentido a gente ter alguém focado nisso para que pudesse ali dar mais vazão, mais tração em algumas atividades, né? Então, a partir disso, eu passei a estar ali focada nessas atividades, né? No ano passado também veio mais a Milena e a Juliana também compor o time junto com a gente, mas a gente mantém o time ainda multidisciplinar para que a gente consiga ir até as áreas ali de uma maneira mais
estar lá mais fácil, sabe? Então a gente precisa dessas pessoas que estão lá na ponta, levando essas informações, levando esses momentos que a gente tem de interação, levando esses projetos que acontecem. Então é muito importante essas pessoas, porque sempre nas áreas tem aquela pessoa que se destaca, aquela pessoa que ela já tem por prática fazer aquele movimento na área, que ela já gosta de fazer coisas novas. Então essas pessoas são as pessoas-chave que você usa lá na ponta para ela te ajudar ali a movimentar a cultura. Espero ter respondido, Henrique. Um Então, abraço. então, Gisele, só fazendo um apanhado geral, criou-se uma área, um departamento, né? Começou contigo, depois vieram mais duas pessoas, então hoje vocês são em três, e Isso, tem esse trabalho multidisciplinar ali com esses embaixadores, digamos assim, dos diversos setores, né? Então, isso mesmo. em- Hoje a gente também está alocado dentro do setor da TI, né, na parte de projetos, então, que tem dentro do setor da TI, e a gente hoje está focada nessas iniciativas e projetos. Então, a gente também tem atuação ali em projetos da cooperativa. maravilha, Gisele, muito obrigado. Na sequência, eu vou chamar ali o nosso próximo case que certamente vai impressionar alguns de nós aqui, lá da Frimeza com o Quirino. Quirino, por favor, fique à vontade aí para compartilhar sua tela. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia, estamos sim. Bom Vendo dia. e sua tela Então já tá aqui. bom. Então, primeiramente, agradecer o convite aqui, né, do Ramon, então da equipe aqui do Hub, para falar um pouco sobre nossa área de inovação, sobre um pouco dos nossos processos. É sempre bom a gente compartilhar aqui com vocês aquilo que a gente faz e entender também, conhecer um pouco mais. Na apresentação da Gisele, também consegui. Assim, é muito bom a gente trazer nomes para as coisas, né? Muitas vezes a gente consegue pegar alguns conceitos, ou quando a gente vai buscar na internet ou algum livro, a gente traz conceitos muito, muito interessantes, mas a aplicabilidade deles, às vezes, a gente não consegue identificar. Então, quando a gente tem esses momentos aqui de compartilhar informação, é muito importante, até mesmo para dar nomes, né? Então, achei bem legal ali a forma que é conduzida hoje. Aqui na Frimeza, algumas coisas que ela apresentou ali também, vocês vão ver na nossa apresentação, mas é muito interessante isso. Mas antes de a gente começar aqui, vou me apresentar, sou Quirino, coordenador de inovação aqui da Frimeza. Então, a Frimeza, né, já aproveitando a pergunta anterior, também tem uma área dedicada à inovação, então desde 2013 essa área foi implementada, essa área hoje está dentro da seção de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde a área de gestão da inovação ela ocupa um papel estratégico corporativo, aonde nós concentramos toda a parte de gestão, de inovação, de demandas, de projetos de inovação dentro dessa área. Então hoje a gente também, nós trabalhamos em 4 pessoas aqui dentro, e hoje a gente concentra toda essa parte. O Ramon pediu para eu falar um pouco sobre indicadores de gestão, então algumas coisas vão ser parecidas aqui com o que foi trazido. A ideia aqui é trazer um pouco de como a gente estruturou esse processo. Então, desde 2013, como eu comentei para vocês, a gente já traz alguns conceitos aqui de indicadores, porém, inovação é uma coisa que sempre está em construção, sempre está em revisão, sempre está no fluxo, sempre está ali no funil de mudanças. Então, um indicador, em alguns momentos, ele talvez não faça tanto sentido para todas as cooperativas que estão aqui, só que é importante a gente fazer essa revisão. Hoje, de forma geral, a Frimeza ela tem 4 grandes categorias de indicadores para parte de inovação. Então, é o estratégico. Então, dentro do estratégico, a gente vai mensurar aquilo que impacta diretamente o faturamento da cooperativa, né? Então, aonde que vai pagar a minha área de inovação, é onde eu vou conseguir tirar valor financeiro e econômico para justamente justificar a existência de uma área de inovação. Então, é a partir desse indicador estratégico. Depois eu vou abrindo para vocês um pouco mais de cada um deles. Dentro do operacional, então a gente vai mensurar e vai verificar se a área de inovação está cumprindo sua atividade, está cumprindo sua tarefa. Então ali também tem mais indicadores relacionados à nossa atividade do dia a dia. Os culturais de engajamento, né, o nome já diz, é para verificar se a gente está conseguindo disseminar a cultura da inovação dentro da cooperativa. Inovação aberta, então, são aquelas inovações que nós fazemos com parceiros, com startups, com parques tecnológicos e com várias cooperativas aqui. Então, de forma geral, são essas as 4 grandes categorias que nós temos. Então, dentro aqui, então,
dos indicadores estratégicos que eu comentei com vocês, que é o impacto nos resultados da cooperativa, é o que a gente leva lá para o nosso diretor e diz, nós estamos trazendo esse impacto para a cooperativa. Nós temos 4 indicadores, né, 4 KPIs aqui, né. Então, o primeiro deles, então, é o percentual de receita de novos produtos e serviços no último ano, nos últimos 5 e nos últimos 10. Então, esse indicador nós fazemos um acompanhamento mensal. Então, tudo aquilo que nós geramos de novos produtos, ou novos processos, novos serviços que geram faturamento para a cooperativa, nós mensuramos, né? Então, por exemplo, no último ano, nossos produtos e serviços lançados representaram 1,02% do faturamento da cooperativa, né? Ou seja, 64 milhões de reais. E também, outro indicador que nós fazemos é a quantificação de inovação. Porque nós entendemos que nem sempre as inovações elas vão sair da área de gestão da inovação. Então, o grande trabalho da área de gestão não é ser área criativa, não é ser área inovadora, mas sim a área que vai propor e que vai promover essa cultura e esse espaço de inovação. Então, por isso que é muito importante que a gente faça também esse mapeamento. Então, porque a inovação ela pode estar acontecendo numa área, por exemplo, como a TI ou com uma área de indústrias, onde nem sempre a gente vai ter essa informação. Então, nós fazemos esse levantamento, que é muito próximo das áreas, que é justamente para a gente verificar quais foram as ações que essas áreas fizeram e que podem sim ser consideradas uma inovação. Então, no ano passado, a gente considerou que nós tivemos 137 inovações aqui dentro da Firmeza. A gente até deixa de lado ali um pouco produtos, né, porque isso é da nossa área de P&D, da nossa área de gestão da inovação, mas assim, nós tivemos 79 inovações em processos, em gestão também, em marketing. Então a gente faz esse acompanhamento justamente para a gente também trazer o valor, quanto que isso representa para a cooperativa. E também para a gente construir um espaço onde a inovação ela acontece de forma orgânica, que não necessariamente a área de gestão da inovação está lá, né? Toda semana ou todo dia cobrando, vamos inovar. Então, claro que isso demora muito tempo, acho que depende muito da cultura da cooperativa, mas a gente está chegando numa maturidade de negócios que a gente hoje consegue. Outro indicador também que faz parte disso são as reduções, são as melhorias. Eu sempre comentava nos nossos encontros ali em Toledo que as melhorias é que paga a conta da inovação, né? Muitas empresas entendem que a melhoria contínua não faz parte desse processo, mas para nós faz e faz todo sentido. Então, hoje, nós temos 11 projetos de inovação abertos, sendo executados, ou inovações abertas, ou inovações internas, e no ano passado, nós executamos mais de 168 melhorias promovidas pela área de gestão de inovação, onde a área de inovação foi lá, provocou a área e nós tivemos um resultado. E esses 11 projetos, essas 168 melhorias, elas nos resultaram um valor de 3 milhões de reais de redução de custo de processo. Então, é um custo direto, onde também, de novo, justifica a nossa existência. Porque aqui do lado eu trago outro indicador, que é o investimento em inovação com base no percentual de faturamento. Então, como área de gestão de inovação, eu tenho um custo anual de 4 milhões de reais. Então, ou seja, ou 0,07%. Quando eu trago para a minha direção que eu trago um retorno de 3,1 milhões só em redução de custo em projetos que nós estamos provocando, já paga ali quase 70%, 80% do meu investimento inicial. E quando eu trago aquele percentual de investimento de desenvolvimento de produtos, esse valor ainda se torna cada vez mais baixo. Então, é muito importante a gente também mensurar isso. Quanto que você representa para a cooperativa frente ao faturamento? E quanto que você consegue trazer de retorno financeiro para ela. Ali embaixo, a gente tem também o investimento. Então, o investimento total. Então, o que a gente considera nesse investimento? São todos aqueles investimentos em equipamentos, em softwares, que são realizados com o objetivo de trazer inovação. Então, nem sempre esses investimentos eles também vão sair da área de gestão de inovação, mas também cabe à área de inovação entender quanto que a cooperativa está investindo. Por que isso é importante? Também para a gente, no próximo indicador aqui que eu vou trazer para vocês, que é a captação de recursos, é muito importante. Principalmente quando a gente está falando de recursos para inovação, as instituições, vou dar um exemplo, FINEP, até estou com uma reunião simultânea aqui com a equipe da FINEP, eles vão pedir quanto que a empresa investiu. Eu quero X de dinheiro, mas quanto que você investiu? Então é muito importante a gente também fazer esse mapeamento de quanto que a empresa investe.
Os outros dois indicadores, as outras duas categorias de indicadores, que são aqueles operacionais, que eu comentei para vocês que ele vai mensurar a eficiência dos nossos processos. Então, aqui também a gente traz número de ideias geradas, número de ideias implementadas, o ROI, né? Então, quanto que eu investi para executar essa ideia, o quanto que eu investi para executar esse projeto, frente ao retorno financeiro que eu tive. E aqui no ROI, nós, Firmeza, não trazemos só a questão de retorno financeiro, mas aqui também pode ter um retorno econômico, pode ter um retorno de qualidade para o funcionário, pode ter um retorno de qualidade no produto. Então, quando a gente fala de ROI, né, desse retorno, para nós, a gente abriu muito mais esse leque, porque a gente entende que muitas vezes um projeto de inovação, por exemplo, de uma automação de uma linha industrial, ele não vai trazer só o benefício né, de redução de custo, mas ele vai trazer qualidade para o colaborador, ele vai trazer uma qualidade para o produto, e muitas vezes as empresas não mensuram isso. Então, a gente também traz isso. Número de projetos de inovação ativos e o valor captado para a inovação. Então, muitas vezes a gente tem a necessidade de buscar recursos externos para a inovação. Então, por exemplo, no ano passado, a gente fechou com 90 milhões de reais captados pela FINEP para executar esses projetos. Então, é muito importante a gente ter esses indicadores aqui também para justificar. Então, por exemplo, no ano de 2025, nós já tivemos 51 ideias geradas. Então, quando a gente traz ideias geradas, são ideias que já foram avaliadas, não são aquelas sugestões ou algumas reclamações que muitas vezes nós recebemos nos bancos. Então, esse valor que eu trago aqui para vocês são ideias que realmente podem virar um projeto. Dessas ideias, nós já temos 11 em processo de implantação. Então, até então, a gente tem uma taxa de sucesso de aproximadamente 21% daquilo que nós recebemos durante 2025. Porém, essa taxa ela está alta porque a gente promoveu algumas ações esse ano para incentivar com que as pessoas contribuam mais com ideias, mas não essa taxa de sucesso ela não fica em 21%, tá? Geralmente é uma taxa um pouco menor. No nosso melhor caso aqui a gente chegou a 10%, tá? Mas é muito importante a gente entender para a gente mensurar também qual que é o esforço que as empresas precisam fazer nessa captação de ideias, né? Ou até mesmo para a gente direcionar um pouco mais a questão do banco de ideias em si. Então, por exemplo, nós tivemos momentos que nossa ideia, a quantidade de ideias recebidas, ela foi muito baixa. Então, o que nós fizemos? Fizemos algumas questões temáticas. Então, por exemplo, vamos incentivar com que os colaboradores, a partir de agora, contribuam com ideias relacionadas, por exemplo, à água, que é o que a gente está fazendo nesse momento, né? Por isso que eu comentei com vocês que nós tivemos um valor um pouco mais elevado de ideias recebidas. E nem sempre quantidade é qualidade, né? Então, aqui na Firmeza nós trabalhamos bastante com essa questão de realmente conseguir captar o maior número de ideias, claro, acho que todas as empresas têm isso, mas sempre focado na qualidade. Quando nós implementamos o programa de ideias aqui na Firmeza, lá em 2018, uma ferramenta digital, nós também promovemos uma inovação. Naquele momento, a cooperativa não tinha nada relacionado a canal de comunicação com os colaboradores. Então, ali a gente começou a receber denúncias, começamos a receber reclamações, sugestões. Então, a partir daí, nós tivemos que reestruturar toda a parte de comunicação da cooperativa. Então, para as empresas que ainda não têm um banco de ideias e que não têm um canal muito efetivo com seus colaboradores, isso vai ser uma coisa que vocês vão enfrentar a partir do momento que vocês decidirem criar. A outro indicador, a outra categoria ali é a questão cultural de engajamento. Então, aqui, basicamente, nós vamos mensurar o percentual, né, a quantidade de colaboradores envolvidos na inovação ou em inovação, as capacitações realizadas, as participações em eventos ou palestras, né, e a colaboração entre as áreas. Então, já este ano, né, nós estamos aí entrando no mês 5, nós já fizemos 4 ações internas com foco em inovação, com palestras, com workshops, com várias outras ações focadas em inovação. Então, já foram 14 horas de capacitação e hoje nós chegamos já a 106 colaboradores envolvidos. E, né, todo ano a Firmeza traz um tema diferente. Então, esse ano a gente está tratando com a alta gestão. Então, quando a gente fala de 106 colaboradores frente a um universo de 14 mil, ele parece pouco, porém, quando a gente para avaliar que é alta gestão, a gente está trazendo o assunto inovação para a alta gestão da cooperativa, a nível de supervisão, de encarregados, de coordenadores, de gerentes. Então, a gente está trazendo o conceito de inovação para essa alta gestão.
né? O nosso último indicador aqui é relacionado à inovação aberta. Então, aqui também a gente vai mensurar a quantidade de parceiros que nós temos com startups, universidades, instituições de ensino, o número de projetos que esse indicador, que essa participação, que essa parceria vai nos gerar, e também ali um indicador geral de resultado, que são as propriedades intelectuais geradas, patentes, licenças, resolução de problemas. Muitas vezes a gente, né, às vezes a gente vai para a inovação aberta com uma visão de que vai gerar um produto ou que vai gerar um serviço, e nem sempre é isso. Muitas vezes a indústria ela tem uma dificuldade operacional, ou né, ela precisa ter uma validação que a gente pode utilizar, por exemplo, uma universidade para fazer isso, né? A gente não precisa não necessariamente ir para essas instituições como inovação aberta para gerar algo disruptivo. Às vezes a gente tem um desafio, que eu vou trazer aqui um exemplo a vocês, a gente tinha um alto resíduos de pelo suíno, né? A gente brincava, né? A gente hoje só não processa o grito do animal, mas o restante tudo era processado. Mas o pelo era um problema muito, muito importante para nós, porque era o pelo suíno, a gente não conseguia fazer nenhum tipo de produto com ele, ou coproduto. E a gente mandou para as universidades, então aqui para o TFPR aqui do campus de Medianeira, e os alunos foram identificar o que vocês podem fazer com isso. Eles identificaram que nós poderíamos desenvolver uma farinha de pelo. Então, eles trouxeram essa solução e a nossa equipe interna foi desenvolver esse produto. Então, desenvolveu o produto, fez um investimento em uma linha produtiva de mais de 2 milhões de reais. O problema para nós representava algo em torno de 2 milhões de reais que nós precisávamos pagar para uma empresa destinar esse resíduo. Então, esse resíduo era retirado da firmeza e ia para um aterro sanitário. Então, tinha todo esse impacto, tanto financeiro quanto ambiental também, que nós estávamos destinando uma quantidade grande de resíduos para uma indústria. Então, ao procurar a instituição trouxe essa possibilidade, nós implementamos, investimos, e hoje a gente não tem mais esse problema. Hoje a gente vende esse produto para a fábrica de rações. Só que a gente chegou num outro ponto que nós não tínhamos para quem vender. É um produto muito interessante, mas para que tipo de animal? Não sabemos. Então, foi mais um projeto com outra instituição que desenvolveu uma ração para peixes. Por quê? O pelo ele tem uma densidade baixa, alta, baixa quando vai ser hidrolisado, ele flutua. Então, para o peixe que precisa ter uma ração com alta flutabilidade, esse tipo de farinha é interessante. Então, também a gente já está começando a trabalhar nesse sentido para trazer. Então, muitas vezes um desafio, uma demanda, um gargalo que talvez não vai trazer um resultado tão interessante para a cooperativa, muitas vezes a gente deixa ele de lado. Mas esse aqui é um dos exemplos que nós trazemos aqui como inovação aberta, fora os outros aqui que nós temos com todas essas instituições, tá? Era 5 minutos, né? Mas de forma geral, o que eu gostaria de trazer são esses resultados. Fico à disposição, se alguém quiser tirar uma dúvida, conhecer um pouco melhor como que a gente organiza esses indicadores, tá? Mas era isso. Maravilha, Quirino, muito obrigado aí. É realmente impressionante, né? A gente depois vai apresentar as perguntas aqui do formulário de indicadores. Você já apresentou a maioria delas respondida ali. Então já temos uma mão levantou ali, mas acho que foi sem querer. O Hit de novo ali. Hit, por favor, pode fazer sua pergunta. Desculpa aí, Ramon, se eu tô atravessando muito, mas acho que é rico o momento, né? Eu queria perguntar para o Quirino, quando ele faz lá a colocação, Quirino, dos investimentos em gestão de inovação, acho que se eu não me engano, é 067, alguma coisa assim que estava lá, e depois propriamente em inovação, se eu não me engano, é 167 do faturamento, uma coisa nesse sentido aí, 100 milhões, acho que é. Isso aí é um dado realizado, chegou no final do ano, gastamos isso, ou vocês têm junto à diretoria, enfim, uma linha de orçamento, em 2025 nós temos X milhões para gastar em inovação e X milhões para gastar em gestão de inovação. E também já aproveitando, eu não sei se tu falou, talvez eu perdi aqui, eu queria saber essa área de vocês, onde que vocês estão ligados de forma de hierarquia, está na diretoria executiva, onde que está? Ok, obrigado.
Certo. O valor ali, o 0,07%, que é referente ao investimento em gestão da inovação, ele é um valor orçado. Geralmente nós fazemos isso com base em outubro, quando a gente está fazendo o planejamento estratégico da cooperativa. Então a gente orça esse valor, tá? Então a gente sempre torce para que a cooperativa fature mais, porque a gente faz com base no faturamento. Então quanto mais a cooperativa faturar, maior vai ser esse investimento. Mas a gente tem esse faturamento e nós fazemos um acompanhamento mensal, né? Então, ali eu não comentei com vocês, mas vários desses indicadores, a maioria deles são mensais. Alguns, eles são anuais, né? Então, principalmente ali no valor de faturamento e tal. Mas esse específico de gestão da inovação, então o que está ali dentro? Tá, pessoas, eventos, processos. Então, tudo que a gente precisa para a gestão da inovação acontecer é nesse valor ali que eu coloquei com vocês. Então, ele é orçado e a gente faz um acompanhamento mensal. E daí, todo ano, a gente tem uma diretriz da diretoria que diz, olha, ano que vem você pode aumentar o seu custo em inovação em 15%, em 5%. E tem momentos também que aconteceu que a gente tem que reduzir. Então, no próximo ano, vocês têm que reduzir 15%, por exemplo, do seu valor. E aqui cabe uma questão muito importante, que é a parceria com o Sescope. Então, sem o Sescope hoje, esse orçamento ia ser bem maior. Então, hoje, o Sescope nos ajuda muito nessa parte de capacitação. Então, quando a gente traz ali, por exemplo, as 4 formações que aconteceram no ano, grande parte dessas formações, elas são em parceria com o Sescope. Por quê? A gente entende que é um capital que a gente pode utilizar e que a gente deve utilizar. Então, o Sescope tem essa parceria muito grande, principalmente quando a gente fala de fomento à inovação, então, ou de cultura da inovação. Então, a gente precisa capacitar pessoas, levar para um evento. Quem que a gente vai chamar? Jaffer, vem cá, nos ajuda, traz recurso, nos ajuda aqui. Então, isso tem um incremento muito grande, muito importante para nós, tá? Então, é dessa forma que nós fazemos hoje a orçamentação. E como área, hoje a gente está dentro da área de operações, que é a maior área da cooperativa, como seção, como área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Porém, a inovação, como é um assunto estratégico, hoje a gente ainda a gente continua ligado ao nosso presidente. Então, como inovação, a gente se reporta ao presidente, porém estamos dentro da área de operações, tá? Não sei se entende claro, mas assim, por ser um assunto estratégico, a gente tem um caminho livre com a diretoria. E, por exemplo, algumas ações, se eu já tenho orçamentação, eu nem preciso levar para o presidente. Se eu já considerei que eu tenho no meu orçamento, eu posso executar de forma automática. É claro, tem, por exemplo, os projetos específicos que tem um valor mais alto, daí sim a gente tem todo o processo que pode acontecer, né? A gente orçou lá X valor, mas esse ano entrou um projeto muito estratégico, a gente pode ter um incremento de orçamento, tá? Não sei se consegui te responder. Ótimo, obrigado. Claro? Ricardo, na sequência, ele levantou a mão? Sim, eu queria aproveitar essa apresentação tão rica aí do Quirino para a gente ir ligando algumas coisas, né, que eu acho que são importantes. Então, a apresentação da Unimed Ponta Grossa, agora da Firmeza, além daquela questão, né, do indicador também servir para a gente projetar futuro, né, acho que é importante a gente lembrar de como é vital que a gente tenha indicadores de esforço, indicadores de processo, que são muito importantes e as duas cooperativas apresentaram, mas que a gente tenha cada vez mais indicadores de resultado, e eu considero muito importante indicadores de impacto. Então, no trabalho que a gente está fazendo na Unimed Ponta Grossa, a gente fez um esforço para aumentar a quantidade e a qualidade dos indicadores de resultado e já fazer um esforço em buscar indicadores de impacto, né? Impacto, inclusive, que possa ser externo à cooperativa, né? Porque isso é cada vez mais demandado e importante. E uma outra coisa que me chamou a atenção na apresentação do Quirino, né, que traz já alguns desses indicadores de impacto e o exemplo que ele trouxe, que me fez lembrar que a gente também não precisa inventar a roda, né? Além de já existirem inúmeros indicadores voltados especificamente para a inovação, existem outros indicadores que podem e devem ser combinados. Então, quando a gente pensa em indicador de impacto, né, impacto econômico, ambiental, social, enfim, é bom lembrar que a OCB e o Sescope Paraná, reverberando esse esforço da OCB,
está com o programa de gestão de ESG, né? Então, a questão do ESG tem lá uma série de indicadores que podem ser utilizados numa combinação, né, com as estratégias de inovação. Quanto que as inovações que a gente está fazendo estão contribuindo com aqueles indicadores, né? São esforços do Sescope, da OCB, e que nos fortalece de uma maneira conjunta, né? Então, só ressaltar isso, que eu acho que é interessante na hora das vezes a gente ficar assim, mas qual indicador eu uso para impacto, né? A gente tem Sim. muitos e estão sendo Uhum. trabalhados. E até complementando, eu não trouxe esse indicador aqui para cá, porque né, ano passado a Firmeza trouxe uma pauta muito grande de ESG, como o Ricardo comentou. Então, nós temos 3 indicadores também que não estão aqui, esse ano vai ter o quarto, que é quanto de plástico, papelão e madeira nossas ações de inovação reduziram. E esse ano, como nós estamos trabalhando com água, nós vamos trazer quantos litros de água nossas ações de inovação elas reduziram ou foram reaproveitados. Então, também é um impacto, né, que você comentou, não trouxe porque, né, é muito focado em ESG, mas também tem isso. Então, quando você falou da água é que me fez lembrar dessa sim. questão. A gente chama de itens de verificação, né? Então a gente tem mais de 30. Não trouxe todos aqui, porque alguns são estratégicos também, tem alguns valores que a gente não pode trazer, mas também tem esse com foco na diretriz que ficou. E aquilo que você comentou é muito importante, a gente não precisa reinventar. E também muitos indicadores às vezes não vão fazer sentido para o momento da cooperativa. Às vezes eles querem implementar e não vai fazer. Por exemplo, ROI era uma coisa que a gente não tinha a gente não trazia com muita efetividade. De 2, 3 anos para cá que a gente começou a entender melhor sobre o assunto e a gente começou a implementar. Então, é claro, a gente tem que verificar qual que é o momento de cada cooperativa ou de cada gestão de inovação, mas tem esse trabalho interessante. Beleza, obrigado aí pela contribuição, Ricardo, Quirino, pelos esclarecimentos. Gisele, última pergunta ali para a gente passar para o próximo ponto. Então vamos lá, bem rapidinho, tá, Quirino? É sempre muito legal ouvir e ver você falar de todo esse trabalho que vocês vêm construindo aí. Parabéns por toda a sua apresentação e por tudo que vocês têm feito, tá? Eu só quero contribuir com a sua fala bem rapidinho ali do que você comentou com o Rig, né, referente ali dos orçamentos, do que tem disponível até, né, ali para a inovação. Então, a gente aqui apresentou recentemente um projeto em que o Sescope também patrocinou ali para nós, né, aqui na Unimed Ponta Grossa, que foi referente à comercialização de produtos de TI. Então, a gente teve a oportunidade de ter essa visão, né, de produtos que fazem sentido para nós e que também fazem ali para o mercado através desse projeto. Então, mensurar a quantidade de projetos potenciais, o valor que isso pode nos gerar. Então, muito ligado com aquilo que você apresentou também dos produtos que vocês têm. Então, através desse projeto, né, e desse valor que foi destinado para esse projeto também nos apoiou bastante, bem como outros, voltado para a cultura, em que a gente tem workshop, palestras, em que sempre ali, como você falou, né, a gente vai lá, e aí, como é que dá para a gente fazer? Tem como socorrer a gente aqui, né? Então, sempre o Sescope está aí junto com a gente nessas frentes, nos apoiando e nos ajudando a fazer com que isso aconteça. Então, esses recursos, com certeza, nos ajudam muito nessas iniciativas e nesses programas. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, agradecer a todos aí. Obrigadão. Parabéns, Quirino. Obrigado, Gisele. Obrigado, Quirino, pelas contribuições. Ambos, né, levantaram bastante a bola ali da OCPA, do papel do Jaffer. Então, mais uma vez, ressalta aí essa importância. Agora, nós vamos entrar agora no formulário propriamente dito, né? Vou inicialmente apresentar as categorias, como que são esses indicadores, e na sequência a gente vamos passar o olho rapidamente assim em todas as perguntas. Tem uma última sessão ali, que é a parte mais numérica mesmo, que eu quero investir um pouquinho mais de tempo aí para esclarecer ali possíveis dúvidas que venham a surgir. Vou compartilhar minha tela novamente aqui. Beleza. Então, derivado lá daqueles workshops que eu citei no comecinho, né, que foram 58 indicadores levantados, a gente chegou nesse formulário que terão 26 perguntas divididas aí nesses 6 eixos. Esses 6 eixos foram exatamente os eixos que foram trabalhados dentro dos workshops, né? Nos workshops
isso aqui que nasceu, e aí a partir disso a gente foi fazendo aquela triagem que eu citei. Esses 3 de cima são indicadores binários, muito focados em esforços, né? Tem, não tem, faz, não faz. Tem um programa de embaixador, tem um programa de ideias, sim ou não, né? Nesse primeiro momento não é mensurar o quantitativo, assim, é muito um indicador ali para o CEPAR para entender um retrato atual de como que estão essas iniciativas dentro das cooperativas. Enquanto que embaixo a gente tem indicadores mais quantitativos. E aí aqui tem até o Ricardo falou um pouco disso, que ele também citou de forma indireta, que a maioria dos indicadores que a gente vai ter aqui são indicadores de esforço, né? A gente vai estar entendendo quanto que a cooperativa está se movimentando, está trabalhando aquela lógica da gestão da inovação. Quanto que ela está dando ferramentas, está dando subsídio, está provocando a cooperativa inovar como um todo. E essa última categoria ali, ela é focada propriamente em resultados. Tá? Então, esse é um escopo geral das seções do formulário. E agora, a gente tem algumas instruções gerais, né? Ao final dessa agenda aqui, a gente vai disparar para vocês um documento em Word com as perguntas do formulário, né? Esse é um material que é uma tarefa de casa ali, que é para vocês fazerem, levantarem essas informações ali dentro, mas a coleta propriamente dita, ela será assistida. Vai acontecer uma reunião online aqui pelo Teams, com a duração de até 1 hora, né? Um dos nossos profissionais aqui vai estar atuando nessas coletas, principalmente ali pelo que a Eline me levantou, vai ser o Xavier, André Xavier ali, que está presente aqui com a gente na reunião. No começo fez um comentário bem interessante. E um ponto super importante que a gente levantou aqui para facilitar essa coleta, para ter um retrato mais real do momento passado, é que a gente está fazendo uma coleta baseada em dados de 2024. Isso aqui especialmente para quando a gente fala em números, né? Quando a gente está falando ali, a cooperativa faz, não faz, tem ou não um programa de ideias, tudo bem a gente falar do contexto atual, agora, maio, daqui a pouco junho de 2025, mas quando a gente estiver falando em números, né, a gente vai apresentar quais são esses números, o importante é que a gente traga referente a dados do ano passado, né? Geralmente, grande maioria das empresas tem seu fechamento anual aí de ciclo, então, possivelmente, boa parte deles vocês já tenham na mão, e aqueles que não têm, vão ter ali, como está citado, pelo menos 2 semanas para fazer a coleta aí dessas informações, tá? Como eu até coloquei aqui, caso não tenham alguma das informações, pedimos que façam um esforço para levantar, mas caso realmente não tenha esse indicador, tudo bem, o fato de não ter o indicador já é uma resposta, já é um indicativo. Tá? E aí, nas próximas semanas, alguém aqui da nossa equipe de apoio vai fazer contato para fazer esses agendamentos. A gente começa o formulário propriamente com algumas informações da cooperativa, né? As 4 primeiras perguntas bem tranquila. A última ali, quantidade de colaboradores. Tem uma necessidade de ir atrás ali, de descobrir qual que é esse número de colaboradores. Pode ser atual, não tem problema, não precisa ser do ano passado, pode ser esse dado mais atual. Tá? Então, essa primeira sessão bem tranquila. E aí agora a gente entra nessa seção de iniciativas em gestão da inovação. Aqui as respostas serão sim ou não, né? Como vocês podem ver aqui, não vou passar por cada uma delas, isso vai estar no documento que será enviado por e-mail depois, né? Mas só, por exemplo, aqui, existe ou não um comitê formal de governança? Existe ou não um programa de embaixadores, né? E na mesma linha vai indo todas as outras perguntas ali, que eu acho que não faz sentido aqui a gente detalhar cada uma delas. Vamos dedicar esse tempo para as respostas um pouquinho mais na frente. Aqui a gente já traz também perguntas mais de sim ou não, só que aqui a gente já adiciona outra camada. A gente adiciona sim, realiza de forma estruturada, ou sim, realiza de forma esporádica. Tem algumas ações pontuais ali dentro desse segmento. Por exemplo, essa primeira pergunta: existem parcerias com instituições ou hubs de inovação? A gente sabe que a
grande maioria, se não a totalidade de vocês, tem parcerias ali no projeto Paraná Cooperativo. Então, se for só essa, a gente considera ali, acontece de forma esporádica, é algo que não é provocado por vocês, não é capitaneado por vocês. Ou, se existem outras, aí vai realmente para o sim, e aí nessas a gente vai querer registrar algumas informações, um detalhamento um pouquinho maior. Então, a pessoa que estiver fazendo a coleta de informações, ela vai querer ouvir esse sim e não, e também vai querer de forma bem breve o que é realizado, quais são essas principais atividades de parceria ali que acontecem para cada uma dessas perguntas. Na terceira, iniciativas de geração de ideias. A gente traz, nas respostas, a gente traz aquela mesma lógica, se acontece de forma estruturada, de forma esporádica ou se não acontece. E também vamos querer coletar algumas informações bem breves, né? São realizadas jornadas de solução de problemas, hackathons e afins. Né? Então, beleza, ano passado aconteceu um hackathon esporádico. Ou não, a gente tem uma lógica estruturada que 2 vezes no ano a gente roda essas jornadas de resolução de problemas. Inclusive, essa de resolução de problemas é exatamente o case que a Gisele trouxe ali lá da Unimed. Né? Então, no caso dela, sim, acontece de forma estruturada e ela bem brevemente vai contar para a gente vai registrar como é que isso se materializa. É isso, sim, nesse documento que vai por e-mail, tem um detalhamento por escrito de cada uma dessas iniciativas aqui. Aqui o que a gente chama de indicadores habilitadores, que aqui a gente já vai perguntar, que aí já entra em questões um pouco mais numéricas, né? Por exemplo, quantos projetos foram submetidos para captação de recursos para a inovação, né? Então aqui a gente vai trazer realmente um número, tem uma resposta ali não mensura, que isso é um resultado, e aí, caso mensure, a gente vai registrar esse número, né? Então, projetos submetidos, valor captado, tem outro também. Qual a porcentagem de colaboradores que estão engajados em treinamentos ou projetos de inovação? Esse aqui é um número super interessante, é um número que o RH adora, né? Que entra ali geralmente nas metas de RH, então já talvez um primeiro número, mas tem que sair revisitando ali as listas de presença e entender ali realmente esse engajamento. Então, temos aqui um número bem importante ali de vocês começarem um trabalho de entender, de trazer esse número, né, o percentual de colaboradores. Essa parte de cima, projetos submetidos e valor captado, se a cooperativa já faz isso, provavelmente já tem esse dado aí na mão, na ponta da língua, né? Essa parte aqui de colaboradores participantes em eventos focados em inovação, às vezes é algo que tem que ir na unha ali, abrindo a lista e trazendo esses números. Entramos agora em indicadores de melhoria contínua, né? Quantas ideias foram geradas ao longo do ano, quantos protótipos ou MVP desenvolvidos, quantas soluções implementadas. Aqui eu tenho plena consciência de que são indicadores mais avançados ali, né? Quirino trouxe para a gente ali de forma natural, parece fácil levantar aquilo, mas não é realmente algo que é bem desafiador, como ele bem citou, não é a área de inovação que gera essas ideias, não é a área de inovação propriamente dita que executa esses protótipos MVPs, então tem que ter uma sinergia, um contato, um relacionamento muito bom com as outras áreas da empresa. Então, fica aí esse desafio para quem ainda não tem, ir atrás de levantar quais são essas informações, né? Alguns protótipos desenvolvidos, inovações implementadas. Então, fica aí esse desafio para vocês desde já, irem levantando, que é uma informação que vai ser útil tanto para a gente aqui, para o CEPAR, o Projeto Paraná Cooperativo, mas também para vocês, né? Vai gerar mais números, mais dados para defender toda essa estrutura de gestão da inovação que vocês têm internamente. E aí a gente entra no último ali, indicadores de gestão de portfólio, mas a gente também poderia chamar de indicadores de resultados, né? Aqui vale a gente falar um pouquinho mais de cada uma delas, né? Bem bacana trazer isso depois da fala do Quirino, que ele já materializou na prática como é que isso acontece, mas aqui só destacando quais são
as perguntas que a gente vai levantar ali dentro desse formulário. Primeiro, redução de custos advinda de iniciativas de inovação. Mais uma vez, número bem desafiador de se levantar, mas que, caso vocês tenham, é uma informação gerencial sensacional ali para levar essa informação adiante, né? Receita total, investimento em iniciativas de inovação. Aqui já veio uma luz aqui que o Quirino já foi além, né? Ele, além do investimento nas iniciativas, ele também tem o investimento na gestão da inovação, né? Então, caso consigam também. Rafael, por favor. Tá bom. Então, esse aí é o ponto, né? A gente considera os últimos 5 anos, do último ano, dos últimos 10 anos. Aqui, para esse levantamento aqui, a gente está considerando sempre do último ano, 2024, tá? Para esse nosso levantamento, até para ter um retrato de todo mundo, ter algum índices, comparações, a gente quer pegar referente de 2024. Ok, Ramon, mas vamos considerar que implementamos uma inovação em 2023. Uhum. E ela continuou gerando resultados, ou até antes de 23, né? Devemos considerá-lo ou não, nesse caso? O ideal é que se considere o resultado daquela inovação no ano de 2024. Se conseguir fazer esse recorte, vai ser o número ideal, assim, pra gente. E, Ramon, eu quero aproveitar também essa pergunta do Rafa, eu acho válido. E, assim, até, Rafael, por que que a gente não pega o histórico, sabe? Porque no nosso entendimento, isso pode, assim, pode trazer uma complexidade além. A gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, sabe? Então, por isso nós sabemos que implementar uma ação, um determinado projeto, isso talvez tenha consequências duradouras. E é o que a gente espera. Mas se tiver condição de fazer esse recorte, e até por isso a prática, o preenchimento assistido que nós chamamos, para que os consultores, e assim, pessoal, se tiver anuência das cooperativas, a gente vai gravar todos os atendimentos muito para isso, sabe? Para a gente criar essa recorrência, tentar transcrever isso tudo para poder criar como se fosse um modelo de preenchimento para que fique mais fácil. Amanhã ou depois são outras pessoas, a gente consiga ter essa recorrência, especialmente porque não é um dado, por exemplo, faturamento. Todo mundo sabe como é que mensura faturamento, mas inovação às vezes são consideradas temáticas diferentes. Vou citar um exemplo. Tem uma cooperativa que, quando a inovação gera um retorno muito acentuado, eles tiram da parte de inovação, porque entendem que polui o indicador. Então, por exemplo, isso resultou num determinado negócio. Foi um incremento de faturamento muito expressivo, ele foi tirado do acompanhamento de inovação. Então, para a gente capturar todas essas particularidades da cooperativa. E eu também quero destacar um ponto que, na minha percepção, é válido, que, assim, pessoal, o não também é uma resposta válida para nós, sabe? Especialmente, olha, eu não acompanho, mas tenho interesse. Isso a gente está constituindo, nós vamos comentar um pouco com o Comitê de Inovação no final da semana, mas, assim, para a nova roupagem que a gente pensa para o Hub, isso tem uma importância muito grande, que vai ser construído isso junto com a cooperativa. Então, se a cooperativa tem vontade de conhecer, a gente vai estruturar as ações para que ao longo dos atendimentos isso possa ser construído em conjunto, sabe? Então, para nós é muito importante, pessoal, vocês veem qualquer um desses indicadores, olha, eu não tenho, mas tenho interesse em construir. Isso também faz parte da evolução e é algo que a gente quer capturar ao longo dos anos de coleta, tá? Então, seria isso, Ramon. Obrigado, viu, Rafa? Maravilha, Jaffa. Obrigado aí pelos complementos. Rafa, ficou claro aí. Eu sei que é bem desafiador fazer essa mensuração, mas para a gente ter uma régua, né? A gente pede aí que sejam esses dados de 2024. Ainda nesses 6 indicadores de gestão de portfólio, a gente tem ali as últimas perguntas que a gente já parte para a etapa final. Qual foi o ROI das iniciativas de inovação? Quantos novos clientes ou cooperados foram obtidos pelas iniciativas de inovação e qual a redução de tempo de processo advindo das iniciativas de inovação, tá? Então, aqui fecham as 26 perguntas do nosso formulário, questionário, e antes de entrar na sequência, eu vou apresentar ali o cronograma de coleta,
Queria entender se alguém mais tem outra pergunta, tem alguma outra dúvida, esclarecimento. Também deixar claro que a gente está disponível ali pelos todos os nossos canais, podemos abrir uma call, receber e-mails, mensagem de WhatsApp, estamos totalmente à disposição aí para ajudar no levantamento dessas informações, tá? Caso alguém tenha mais alguma contribuição aí, pode abrir o microfone, puxar, enquanto isso eu já vou passando ali para o nosso cronograma, tá? Então, aqui dentro do nosso cronograma, a gente tem o kickoff, que é hoje, está acontecendo nesse momento. Nas próximas 2 semanas serão o momento ali de coleta de informações, de dados das cooperativas, né? A partir do finalzinho da semana que vem, talvez na próxima, a gente comece os agendamentos, né, dessa coleta assistida, e essa coleta vai durar ali segunda semana de junho até primeira semana de julho, um pouquinho mais de um mês ali para a gente fazer todas essas entrevistas de coleta de resultados. Depois a gente tem um momento de tratamento desses dados, né, montar os relatórios, preparar tudo isso aí, fazer os comparativos, bastante indicador ali para a gente ir trabalhando, identificando padrões, né, e por fim teremos uma apresentação de resultados. A data ainda não está definida, mas vai ser ali no comecinho de agosto, né? Em breve a gente dispara aí mais uma agenda, né? Para fazer realmente essa apresentação de resultados, tá? Então, é esse o material que a gente tinha para hoje. Deixar um espaço aberto aqui, caso alguém tenha algum comentário, alguma dúvida, ao passo que já os convido para apontar ali para esse QR Code e fazer a avaliação desse nosso momento. Jaffer, quiser fazer alguma fala ali de encerramento também? Quero, amor, até pessoal, eu estava comentando a mensagem para o pessoal. Tem algumas cooperativas que não estão no formulário, aí se vocês, assim, salvam o link que nós vamos atualizar, que o formulário estava preparado para as cooperativas que fazem parte do Hub, como a gente está ampliando e expandindo a atuação, tem algumas cooperativas que não estão, então salvam o link que até o final do dia, né, Elines, a gente vai procurar tentar incluir, eu passei a lista de todas as cooperativas que estão filiadas junto ao sistema para vocês preencherem. Mas, olha, pessoal, de maneira assim, geral, a gente, como o Zezo trouxe no início, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a isso. Eu entendo que o momento atual nosso é de revisão de muitas das nossas iniciativas e calibrar, sabe? A gente tem um direcionamento estratégico sobre os programas que estão acontecendo atualmente, e isso é uma deliberação da nossa executiva de ampliação e robustez. Naturalmente, vocês escutaram o que a Gi trouxe, o que o Quirino trouxe, a gente tem um programa robusto acontecendo com o apoio do Sescope também na agrária, que o Alessandro não pôde estar aqui. A mesma coisa no Sicredi Fronteiras, a gente está levando isso para a Central Uniprime também, que agora o nosso glorioso Bruce está lá. Então, a gente tem inúmeras iniciativas fazendo esses desdobramentos, sabe? Só que vocês naturalmente sabem, tudo isso envolve um montante muito significativo de dinheiro, e o Sescope esse ano teve esse rearranjo, digamos assim. Então, pessoal, acho que a gente fez esse movimento no timing correto, porque assim é um jeito de nós deliberarmos. E o Sescope hoje ele está se estruturando para que o recurso fique mais sob a gestão da cooperativa, que é o que vocês conhecem como os agentes. Então, e o recurso que hoje fica com inovação fica no que a gente chama de centralizado, e é uma diretriz estratégica que esse recurso seja cada vez mais reduzido. Então, nós ontem eu conversando com o Zezo, fiz esse movimento de caracterizar a inovação como se fosse um terceiro setor que não vem vinculado a nenhum dos dois. A gente está amadurecendo tudo isso, mas os indicadores, pessoal, vão ser a principal forma da gente defender isso. Então, eu peço, assim, para vocês, eu não digo que é questão de sobrevivência, mas, assim, pessoal, a gente precisa muito que vocês façam todo esse trabalho, atendam o Senai com maior celeridade possível, sabe? A gente sabe que daqui a pouco pode vir férias escolares, talvez vocês entrem em férias, especialmente o Rafa, né, Rafa, que tem bastante filho, talvez período escolar ele está em função. Então, é extremamente importante, pessoal, que
assim, a gente consiga isso com celeridade, porque aí a gente consegue calibrar isso, fazer o BI, fazer esse depara com a plataforma, enfim, a gente tem uma série de iniciativas, mas é importante essa celeridade junto às cooperativas. E vocês já sabem, isso a gente sempre dissemina, né? Qualquer dúvida, dor, trauma, angústia, vocês, por favor, pessoal, podem me procurar. A gente pensa sempre em ajudá-los e isso vale com qualquer tipo de desafio que possa aparecer para vocês, tá? Para nós é indispensável essa participação, tanto que tem cooperativas que não fazem parte do Hub e a gente está acessando, sabe? O caso da Dental Única, a Giovana está aqui, a própria Uniprime. Então, a gente está ampliando isso. Também tem alguma ação que nós vamos fortalecer com as cooperativas emergentes, que a gente vai trazer para o jogo também. E nós precisamos, pessoal, por todo esse combo de ações, nós olhamos para o futuro para ter essa categorização, sabe? Para que a gente consiga, talvez, trazer alguma coisa mais robusta para as cooperativas que já têm uma jornada e tem cooperativas que nos cobram isso seguidamente. Falou, olha, Jaffer, a gente precisa nos desafiar também, sabe? A gente contribui muito para o desenvolvimento de outras, mas a gente precisa nos desafiar. Então, a gente está pensando nisso para trazer algo que, de fato, a cooperativa olha e fala, uau, isso, assim, eu não esperava, sabe? Então, só que, pessoal, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver informação suficiente para fazer essa defesa. Então, por isso os indicadores é importante. Eu vou, pessoal, como naturalmente nós fizemos, parte do que eu comentei aqui, a gente vai deliberar junto com o comitê de inovação, que é constituído por grande maioria das cooperativas que estão aqui. A gente vai fazer essas deliberações. O Zeus também vai ter uma participação forte lá, para que a gente possa dar de certa forma, prestar conta disso tudo e dar alguns encaminhamentos que, claro, contam com a participação de vocês e atendam as cooperativas. A gente quer que as cooperativas maiores continuem crescendo, mas a gente, como papel institucional, tem que olhar para as cooperativas emergentes, né, Galete, que é o caso da Integrada, que 25 anos atrás era uma cooperativa emergente e hoje é uma das grandes que nós temos. E nós temos inúmeros outros casos no Paraná que a gente precisa. Mas reitero, pessoal, nós só vamos conseguir ter isso tudo se a gente tiver cada vez mais acesso às ações de inovação que acontecem na cooperativa. E isso vale também para o Hub de IA, vale para o Hub de inovação, vale para a questão dos indicadores, vale para os cases que a gente está coletando agora de inovação, vale para o relatório de impacto. Por exemplo, ontem o Zezo falou assim, eu comentei, olha, Zezo, eu estou com o relatório pronto, mas, assim, ele falou, não, você encaderna ele, que eu já ouvi falar e eu quero ele na minha mesa. Eu vou ler com toda a atenção e eu quero, inclusive, ver o material bruto que as cooperativas encaminharam. Então, isso reforça, pessoal, é propaganda nossa. Então, a Frimeza, a Unimed, Ponta Grossa, Sicredi, Fronteiras, enfim, inúmeras outras cooperativas têm feito uso disso, sabe? De estar próximo de nós, a gente consegue junto construir soluções que atendam especificamente a cooperativa. Enfim, e a gente está atuando desde fomento a recurso, vocês em breve vão ter notícias sobre isso, que é algo muito robusto e que ninguém viabilizou ainda, até ações muito específicas de negócios de cooperativas como o que a gente trouxe. Então, estamos muito à disposição, pessoal, conto muito com vocês, e eu acho que a Isabela levantou a mão, se ela quiser contribuir, mas contem sempre conosco. Oi, Jaffer, tudo bem? Oi, pessoal, eu sou daqui da Unimed Londrina. Na verdade, você falou um pouco do que eu ia perguntar aqui, assim, especificamente sobre essa iniciativa. Tá claro para mim alguns pontos de benefício para as cooperativas, mas era mais para ouvir de vocês, assim, os benefícios claros, né, que a gente teria com Sim. todo esse movimento, da gente compartilhar as informações, ter esse momento com vocês. Mas eu acho que, não sei se também vocês pensam em, assim, a gente ter acesso, né, a todo esse compilado. Claro. Até para a gente se comparar e tal, né? Mas assim, ficou claro assim a importância dos dados para vocês, né? Desenvolverem os trabalhos, né? E ajudarem as cooperativas a desenvolverem, né, as suas oportunidades, enfim. Então, acho que você acabou falando um pouquinho do que eu ia perguntar. Mas eu acho, Isa, que faltou uma Obrigada. parte principal, né, que é, assim, para as cooperativas. É isso que nós queremos, pessoal, que vocês possam ter comparativos entre vocês, sabe? E que as informações sejam, eu não diria homogêneas, mas que vocês comparem coisas de mesmo tamanho, digamos assim. Por exemplo,
a questão de retorno com inovação, por exemplo. Talvez tem cooperativa que considera uma coisa, tem cooperativa que considera outra coisa, e quando você vai comparar, você não está comparando coisas semelhantes. Então, a coleta assistida é muito para isso, sabe? Para a gente poder equalizar tudo isso. E quando vocês compararem, vocês terem a segurança de que isso, de fato, é possível, sabe? E aí, obviamente, isso facilita. E, pessoal, ano passado a gente fez a rodada das reuniões técnicas e era algo que nós até conversávamos de maneira muito superficial. Esse ano eu atrasei essa rodada porque eu quero levar já esses indicadores consolidados e a gente ter, de certa forma, algo para conversar de maneira um pouco mais aprofundada, sabe? Então, Isa, isso vai estar full time disponível para vocês, sabe? Essa hora que, por isso, quanto mais cooperativas a gente conseguir coletar, melhor. E esse trabalho com a OCB, pessoal, tem muito a ver com tudo isso também. A gente quer que esse trabalho assim, saia das fronteiras do Paraná, sabe? Então, nós vamos, por exemplo, várias cooperativas, o exemplo da Frimeza e da Coasul, que já pontuaram a respeito, eles querem ter esses comparativos com a Central Aurora e com o conglomerado que faz parte da Aurora. Então, para nós, é bem importante, só que daí a gente precisa de uma articulação a nível nacional para poder acessar. Então, eu vejo muito, Isa, assim, tanto para nós vai ser importante, mas especialmente para vocês, sabe? Se fosse só bom para nós, a gente não faria. Então, a gente acredita que para as cooperativas vai ser extremamente importante. O caso das Unimedes, então, é muito emblemático, né? Vocês têm essa situação bem segregada, você poder comparar com a Unimed Natal, que foi o caso que o Ramon trouxe, a própria Unimed Fortaleza, se eu não me engano, é um case muito forte, a Unimed BH, Florianópolis, enfim, a Porto Alegre, tem vários cases que são muito emblemáticos ao longo do Brasil, que para vocês podem ser muito válidos, e mesmo para cooperativas de crédito, né? Então, nós olhamos para tudo isso, pessoal, vai ser bom para nós, sem dúvida, mas para as cooperativas em si ter essa possibilidade de comparação é algo primordial. E lógico, eu tenho também um benefício que a gente ainda não consegue precisar quanto, mas é a gente poder categorizar, sabe, pessoal? E isso não no intuito de dividi-los, mas no intuito de eu conseguir dar a dose certa para, de fato, a dor que cada cooperativa tá precisando. E a gente teve um caso disso dentro do Hub de inovação, que a cooperativa fazia inovação, mas inovação era a última coisa que ela precisava. Então, a gente conseguiu readequar isso, colocou um programa de produtividade, e a cooperativa teve uma redução de gasto de R$300 mil em uma safra. E para uma cooperativa que não é emergente, mas é uma cooperativa de porte médio, é um valor expressivo. Então, nós olhamos para tudo isso, pessoal, queremos tê-los cada vez mais próximos, e essas informações nos ajudam. E, pessoal, o Sescope, de certa forma, assim, se a gente entender de maneira estratégica que isso é válido, assim, isso às vezes pode acarretar até num vínculo com os programas de treinamento, sabe? Então, às vezes, acaba amarrando o preenchimento da informação à liberação do treinamento. Vocês não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas isso aí vira um voo de barata, sabe? É uma loucura completa e absoluta, sabe? E a gente não quer isso, mas como é uma deliberação estratégica, o pessoal provavelmente pode impor isso, daí a assinatura de presidente na resolução viram, e a gente acredita que conosco, eu até comentei com ele, rapaz, a gente não vai precisar, porque o pessoal está ciente da importância e todo mundo tem pedido. Então eu acredito muito, Isa, que isso tem um retorno não só para nós, mas para vocês vai ser muito bom. E porque a gente vai poder ter pelo menos eu acredito muito nisso, tudo isso vinculado na plataforma, sabe? Por exemplo, a gente tem conversado com a Silvana dos cases de inteligência artificial. Com a anuência das cooperativas, com, de certa forma, não informações estratégicas, mas os cases vão ser demonstrados. Então, isso vai ficar num livro virtual, obviamente, mas a cooperativa vai conseguir poder acessar os cases, vai dividir por área, por negócio. Então, o pessoal tem essas ações, a gente acredita que com essa captação de informação, a estruturação dos indicadores, nós consigamos aí ter uma atração maior de programas, e isso naturalmente vai refletir para vocês, e vocês obviamente vão poder comparar vocês entre vocês, seja por ramo, seja por porte, enfim, isso é muito factível de fazer. Maravilha, Jaffer. Muito obrigado aí, espero que todos tenham aproveitado o momento. Já extrapolamos alguns minutos aí, então encerramos aqui a nossa conversa de hoje, tá? Mais uma vez estamos à disposição ali por todos os nossos canais. Caso surja alguma dúvida, só nos procurar.
Muito E se obrigado. alguém, né, Ramon, se alguém que eventualmente quiser fazer mais alguma pergunta, estamos abertos. Pessoal, eu separei até meio-dia, mas se caso alguém quiser, fique super à vontade. Não, então tá bom. Então tá bom, pessoal. Fechou. Vou até mais, um abraço, conversamos. Valeu. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Até. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Até mais, pessoal. Um Tchau, abraço. pessoal. Tchau, Tudo de gente. bom. Até mais. Obrigada. Um abraço a todos aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.